O comportamento do pai, da mãe, na condução desse menino ou dessa menina. Eu acho que tem muito a ver, muito a ver. Eu ainda acho, apesar dessa informação que a gente tem hoje tão fácil para todo mundo, mas eu ainda acho que o que você aprende dentro de casa, como valores, que foi o que a gente falou lá no começo, é o que vai dar essa base para que a filha ou o filho ganhe o mundo. Essa paciência também, né? Que seu Sabe? pai teve, né? Paciência. Então assim... Tem pai que é eufórico, né? Ele quer fazer a coisa acontecer. Exato. Ele acha que, de repente, procurar um agente, procurar um escritório, um empresário é a solução do problema. Não é essa a solução. A solução é a perseverança através da paciência, do respeito, né? Eu acho dessa muito... construção, como você falou. Eu acho que quando você constrói esse relacionamento da benção, né? Benção pai, benção mãe. Isso. Quando você ouve as pessoas lá fora, mas a hora que você chega em casa, expressa isso pra dentro da sua casa, expressa pro seu pai que você ouviu, que você não sei o que, tal. E aí você ouve a opinião do seu pai e você fala, putz. Porque às vezes você vem da rua pra casa com uma ideia já formada, com uma opinião já formada, porque você ouviu alguém falando, então você já entra em casa com a opinião formada, que é aquilo. Tô certo, absoluto. Porque, mano, você tá num futebol, por exemplo, você tá no futebol, você divide ali vestiário com 35 pessoas, 40 pessoas, enfim, até mais, com comissão, com uma galera. Mas o teu núcleo ali fica entre os jogadores e tal. Cada um com um universo diferente, mano, né? Pensamentos diferentes. Cada um com pensamentos diferentes. Você senta numa mesa pra trocar ideia. Hoje menos, né? Que os caras ficam no celular o tempo todo. Mas enfim, você senta ali pra trocar ideia, o cara fala uma parada, você fala outra, não sei o que, tal. Algumas dessas resenhas você vai se identificar. Você é uma esponjinha ali, né? Ainda mais novo, né? Você vai, né, mano? Você vai pegando. Tá? Uma você vai se identificar, a outra você vai... Aí você chega em casa, eu tive... O meu irmão, por exemplo, mais velho do que eu, a gente sempre conversava muito, que, sempre me ajudou bastante também nessa questão, né? Aí você chega em casa e fala assim, porra, Denis, pai, tava no celular, sentado na mesa lá com os fulano de tal, ouvi isso, ouvi aquilo, tal. Da hora, né? Não, da hora não, pô. Lógico que não é da hora. Da hora é isso aqui. Aí você, opa, tô moscando. Porque você veio da rua pra dentro de casa com uma ideia que você ouviu, que você falou, mano, é isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Aí fala, não. Só que não é, tio. Porque aí você pega um cara mais velho que você, que te educou, que te conhece na raiz mesmo, fala, não, essa ideia não é da hora. Da hora é essa ideia aqui. Dena, essa sua experiência, você já como jogador renomado, por toda a experiência que teve, toda essa trajetória, chegou algum jogador novo pra você que você fez o papel de pai? Puta, vários. Já trocou essa ideia? Vários. Conta aí uma parada dessa. Vários. Vixe, tem vários. Até hoje eu faço isso. O cara, rapaz, que ele não tinha, de repente faltava essa figura, ou ele não ouvia em casa. Até hoje eu faço isso. Porque muitas das vezes o cara não ouve em casa, mas ouve na rua. E aí é bom quando você encontra um parceiro que sabe se colocar no lugar de pai e faz isso. Porque na máxima você encontra o cara errado, que aí entorta mais ainda, né? Entorta mais ainda. Por isso que é importante essa parada de dentro de casa. Tinha um jogador no Betis, a gente chamava de Tunico, Antônio, alguma coisa assim, que eu conversava muito com ele quando eu comecei fiquei no Betis 8 anos, então eu já falava espanhol, já tava vivendo a vida dos caras e tal, assim, o ritmo, né, do europeu, vivendo a vida dos caras não, vivendo o ritmo que a Europa exige que você viva pra você se adaptar. Você não quer, a Europa não tem que se adaptar ao teu jeito de viver, você que tem que se adaptar lá, você é o novo lá, você tem que se adaptar. Quando eu entendi isso, minha vida fluiu lá, em todos os sentidos, no campo e fora do campo. Então, quando você começa a pegar um moleque que sobe da base profissional, óbvio, né, eu acho, né, que o meu jeito de ser com as pessoas faz com que as pessoas também se sintam à vontade de querer trocar uma ideia. Se abre, né? Vários problemas e fala, mano... Às vezes, né, porque eu também dou muita liberdade, eu tô muito sorrindo, eu tô muito pá, não sei o quê, então as pessoas às vezes se sentem à vontade e às vezes contam uma parada e aí você fala, puta, passei por isso aí, mano. Quando era, subi também, mano. Eu lembro uma amiga, você vai conversando. Alguns ouvem e outros não. Mas aqui não é uma regra. Porque eu passei por isso. Te dou exemplos claríssimos de ouvir Alemão, Toninho Cerezo, Miller, nossa. Leonardo. Sentado na mesa ouvindo os caras falando, mano, guarda dinheiro. Mano, compra uma casa pro seu pai. Mano, faz isso, mano, faz aquilo. E naquela época não tava pra ver pelo outro, mano. Mas alguma coisinha... Sabe? E aí hoje eu falo, caraca, mano, eu ouvi esses bagulho. Volta a falar. Eu ia pra dentro de casa com algumas ideias, meu pai mudava a minha cabeça e outras meu pai falava também. É isso?
Concordo, legal. Concordo, pô, bacana isso aí. Também não é só... Segue esse conselho aí. Também não é só coisa ruim que você ouvia fora na rua. Isso, é lógico. Né? Mas você tem muita coisa boa. Onde eu quero chegar com isso? Todos nós precisamos, em algum momento, ter referências. Eu sempre busquei referências. Em todas as etapas da minha vida, a primeira referência sempre foi dentro da minha casa, que era o meu pai, minha mãe, sempre foram minhas referências, mas eu sempre fui buscando referência de conduta, de postura com as pessoas, eu sempre fui buscando referência, mano. Atitude, chegada. Sabe assim? Cara, porque o futebol, mano, ele te proporciona, mano, uns bagulho que você fala, caralho. Como isso? Mano, eu não ia ter acesso a isso aqui. Onde eu estou? Eu não ia ter acesso a isso aqui nunca. Eu não ia entrar numa balada e ficar, tipo, no melhor camarote nunca. Aconteceu comigo, né? Quando eu tava com vocês. Lembra lá em Jundiaí? Porra. Falei, cara, onde eu tô, mano? Sabe? Eu não... Cara, então você vai tendo acessos a coisas que, se você não ficar ligado nos detalhes, não é se corromper, não é essa a palavra. É você entrar num automático da facilidade. Deixa a vida me levar, você vai. Só tá vai, ligado? Né? Mas aí você olha pro lado, você vê uma fila de 200 metros, tio. Ali é a realidade do bagulho. Ali é tá ligado? Verdade, Não é nós que tá entrando aqui por trás, tio. Da hora. Passou. Não, mano, essa aqui não é a realidade não, tio. A realidade é aquela, a verdade, a fila. Eu tô te dando exemplos, assim, genuínos, tá ligado? Aí você fala, mano, peraí, tio. Não, calma, mano. O bagulho é real, é ali, tio. Eu tinha que estar lá, né, mano? Mas, pô, felizmente, pô, me tornei uma pessoa pública, caralho. Às vezes você tem que ter alguns... Também não é regalia que eu quero falar. Alguns cuidados, porque, cara, sei lá, às vezes eu chego em algum lugar, começa a tumultuar a entrada de algum lugar, e aí você sempre tem um segurança que fala, aquilo que tava organizado, você vai fazer bagunça. Sem querer. Sem querer. Às vezes até na humildade, fala, pô, eu vou esperar aqui um pouco, não dá. Cara, por isso que acabam preservando não só você, enquanto figura pública, mas preservando também a ordem do ambiente, né? Eu sempre, mano, hoje menos, né? Porque hoje às vezes você conhece às vezes o cara, então você liga pro cara e fala, cara, eu quero ir no teu restaurante. Reserva pra mim, tal. Então você tem algumas coisas que você consegue ter a facilidade. Então você reserva. Você não chega lá tomando na frente do lugar de ninguém. Isso. Você vai na postura. Você chega, mano, tá reservado, 8 horas da noite. Então você chega com o negócio reservado. Eu peguei uma época minha, que puta, eu lembrei agora, falando de filho, eu lembrei. Tinha uma balada chamada, não sei se você vai lembrar, provavelmente sim, chamada, eu sou do pagode pra caramba. Certo. O chamado Terra Brasil. Terra Brasil, Vila Maria. Certo. Então eu acabava os jogos... Eu ia pro Terra Brasil pra ouvir um pagode. E eu já, tipo... você não era o Denilson, mas, porra, a galera já me conhecia. Então, o que eu fazia? Eu estacionava o meu carro de frente, que era do outro lado da rua, fazia o retorno lá, parava meu carro, deixava o carro, atravessava a rua e parava na fila, tio. Ficava ali na fila. Pô, tinha dia que eu ficava na fila e entrava, e tinha dia que o maluco metia... Ô, Denilson, alô, caralho. Fazendo o que aí? Pra cá, mano. Chega aí, mano. Tá com quem? E normalmente tava eu, Marco Aurélio, eu mais um... Eu nunca fui um cara de andar com bonde. Você me conhece há muitos anos, você nunca me viu com bonde. Sempre com 2, 3... Era eu, Marco Aurélio e Fabiano, por exemplo. O Fabiano. Muito tempo eu, Marco Aurélio e Fabiano. Sempre. O bonde... O trio Parada Dura. Normalmente era a gente, assim, porque eu sempre tive... agora de bunda mole mesmo. Eu sempre tive medo do grupo... de causar desconforto pro lugar que eu tô indo. Tivemos uma resenha assim, né? Que você... Caraca. Na praia. Opa, que tipo, isso? Eu sempre tive medo, cara, de falar, cara... se você tá com 2, 3 pessoas, é um negócio controlado. Mais que isso, mano, já... sai do controle. E aí outra, a visão que eu tinha, tá? Não sei se é certo ou se é errado, tá? Era uma visão de, mano, como é que eu vou no teu espaço? Eu tô indo num espaço que é teu. Que é o teu ganha-pão ali, mano. A tua balada, o teu restaurante, teu, sei lá, teu beach tênis, teu espaço esportivo. É o teu ganha-pão ali. Ali é o teu trabalho, mano. Nós estamos indo nos divertir. Mas ali é o teu ganha-pão, mano. E aí eu trago 50 caras comigo. Caralho. Eu quebro meu amigo. Caralho. Eu vou quebrar meu amigo. E eu tinha vergonha de chegar assim com as pessoas, num lugar. Isso. Por mais que eu não conhecia o cara, mas o cara falou, Denilson, vem aí, no meu andar, vem com quem você quiser. Cara, como isso é importante isso que você tá me falando, porque eu vivo 2 universos, né? Sim. Eu trabalho no movimento da música, do funk, e trabalho no futebol. Isso anda de bonde, pai. E bonde, e essa diferenciação, essa coisa que as pessoas... Às vezes tem muitos artistas, e isso vale falar mesmo, né? Relação pais e filhos. Que é o berço.
como você aprendeu. E muitos, eu tenho certeza absoluta que o pai ensinou essa conduta que você está falando. Eu tenho que me preocupar com o dono do lugar. Tenho que me preocupar com ele vive daquilo. É o trampo então, dele. Aí eu chego lá e falo assim, é porque eu sou a figura pública, entra. Tudo bem, legal, você está prestigiando minha casa, mas ao mesmo tempo que você prestigiando minha casa, me trazendo visibilidade, retorno, isso aquilo, você está me quebrando. Então você me dá com uma mão e toma com a outra. É isso. É muito importante ter essa sensibilidade de falar, olha, eu posso chegar até com 30 pessoas, mas essas 30 pessoas você coloca comando aqui, cada um vai honrar. Acabou. Eu vim te ajudar, amigo. Acabou. Agora não vou chegar e falar assim, pô, mas eu trouxe fulano e você vai cobrar ainda. Entendeu? Essa coisa vem de berço. E uma parada, Ângelo, você falando de, por exemplo, de conta pra pagar. Qualquer lugar que você vai, conta pra pagar. Tem que pagar. Uma coisa é você chegar no cara e falar, ô Ângelo, vê a conta pra mim aí, irmão. E o cara vir lá e falou, ô Ângelo, ô Denilson, tá tranquilo, mano. Partiu dele. Obrigado. Partiu dele. Mas você tem a obrigação, por respeito e a educação que você aprendeu dentro da sua casa, de em qualquer lugar que você entrar, você... Quanto é que é essa camisa? Isso, exatamente. Tenho condições de comprar, não tenho condições de comprar. Eu sempre tive esse comportamento. Perfeito. Quando eu comecei a não ter esse comportamento, foi uma das vezes que meu pai me chamou. Vem cá. Você não vai perguntar quanto que é a conta não, pô? Tava num restaurante, por exemplo, com eles. Pô, não vai perguntar, e aí? A conta, por favor? Às vezes o dono do restaurante chegava, cobrava, e às vezes o dono do restaurante falava, não, mano. Ô, Denilson, pô, privilégio ter você aqui. Legal. Mas eu deixei uma semente no cara, no dono do estabelecimento, de falar, mano, o maluco é... Eu tenho responsabilidade. O maluco é postura, pô. Postura. Eu quero pagar. Prestigiar o lugar. Eu não entrei lá, comi, ô irmão, Ângelo, aí eu tamo junto. Valeu, um abraço, até a próxima. Porra, mano. Não. Por mais que seja amigo, pô. Falou, Ângelo, veio pra mim lá a conta lá. É de você falar sim ou não. Porque é você que sabe, o calo aperta aí, não é aqui. Aqui que aperta. Então eu acho que esse tipo de comportamento tá dentro desses valores que você aprende dentro de casa. E saber dosar, né, Dena? Hoje o cara me fortaleceu, amanhã não, faço questão. Pô, já me ajudou, aí não dá. Sabe? É isso, é berço? É berço, cara. Tudo isso que a gente tá falando aqui, eu no meu caso, tudo isso eu aprendi dentro de casa com os valores e o mundo também vai te ensinando, porque o mundo vai te colocando em situações pró ou contra. E o mundo te dá corda, né? É isso que eu tô te falando. Se tem algo que dá corda pra pessoa e depois puxa o laço, é o mundo. Cara, eu conheço, sem citar nomes, mas muitos jogadores de futebol que tinham um comportamento que eu encontro hoje e falo, mano, não é a mesma pessoa. Que lá atrás era uma perna. É uma perna. Bem sucedido pra caralho. E esnobava pra caralho. E era tudo pra caralho. Aí hoje você tromba, mano. Nossa, tio, é uma... É triste? É um relato triste? É triste, mas, mano, o cara teve que aprender na raça. Porque se vem lá do berço, dá uma escorregada, mas, mano, se ergue de novo. Sabe assim? Tem muitos jogadores de futebol, especificamente, mas aí serve pra vida também, que, mano, que a arrogância é tamanha que o cara não consegue sair disso, mano. Ele vive aquilo eternamente. E só vai se prejudicando. E vai se prejudicando. E hoje você como um comunicador, né? Comentarista esportivo, diga-se de passagem, vou parafrasear, né? de um nível único, vamos dizer assim. Você se depara muito com essa... Constantemente eu vejo assim, você fazendo matérias e falando de comportamento, extra-campo e tal, e com todo zelo, com todo acato que você tem que ser um cara que tem uma responsabilidade muito grande no que fala e sabe como falar, e não se omite também da informação. De vez ou outra você está puxando a orelha de um determinado jogador que não está prosperando nas quatro linhas porque esse extra-campo de comportamento com o técnico, com a família, com os amigos, constantemente aparecendo em jornais de forma negativa nesse sentido comportamental, né? E isso, Dena, em algum momento você acha que a pessoa se perde ao longo do caminho porque perdeu a referência de casa, ou abandonou a referência de casa, ou o dinheiro corrompeu? Mas qual é essa relação? É uma mão de via dupla aí, Ângelo, porque assim, eu também já ensinei muito meu pai, tá ligado? Legal. Eu também já ensinei muito meu pai. Eu vou dar mais um exemplo aqui genuíno. Às vezes meu pai não tem a experiência de usar um celular. Certo. Essa nova geração. Então você senta e fala, pai, funciona assim, funciona assado, papapá, acessa assim, acessa assado. Apresentando um mundo moderno pra também. Ele. Então é uma mão de via dupla. Né? Isso não é faltar com o respeito do seu pai, ao contrário. É você ajudar o teu pai numa situação que ele tá tendo ali uma dificuldade. O jogador de futebol, ele também pode ensinar o pai, ele também pode ensinar a mãe. Tem vários exemplos.
a internet hoje é uma potência, mano. É uma potência. Isso que a gente tá fazendo aqui, isso vai pro mundo. Vai pro mundo. A hora que você subir ali, pum. Vai pro mundo. Pro mundo, irmão. O nego vai ver nossa resenha lá no mundo. E a informação é importante, que nós estamos falando de uma relação que hoje não se constrói tanto. Na verdade, estão destruindo cada vez mais essa relação. Aí eu te falo. Pais e filhos. Aí eu te falo. Você joga num time de futebol. Beleza? Aí eu me dou bem com você, não me dou bem com o Rafa. Tá ligado? Legal isso. Me dou bem com você, não me dou bem com o Rafa. E estamos tudo no mesmo time. Beleza, eu não me dá bem com o Rafa. Mas a partir do momento que você tá dentro do local de trabalho, correr pelo certo, irmão. A gente precisa ganhar o campeonato, a gente precisa ganhar o jogo, a gente precisa ganhar o torneio, enfim, correr pelo certo. A gente fala na rua, né? Você não precisa de gostar, mas você tem a obrigação de respeitar. Tio. E respeitar é ser profissional íntegro. Pronto. Acabou o treinamento, você foi pra tua casa, você foi pro sei o quê, vamos tomar uma cerveja? Vamos tomar uma cerveja. O Rafa não vai porque eu não gosto do Rafa, mano. Pronto. Mas no momento que você tá ali dentro, tá ali dentro. Já aconteceu, eu não gostar do Rafa, aí eu chego em casa e falo pra minha esposa, mano, tem um cara lá no meu time lá que, pelo amor de Deus, mano, o Rafa não dá, o Rafa não sei o quê, o Rafa é isso, não sei. Você enche a tua esposa de informações negativas do cara, sendo que a tua esposa não tá no dia a dia, beleza? Aí do nada você tá na tua concentração, esperando um jogo, você entra na internet e tá tua mulher, mas também é com o Rafa que joga com meu marido, o Rafa que não sei o... Isso aí é... Catástrofe. Porra. Catástrofe. Entendeu? Então, assim, você também tem que ensinar dentro de casa. Eu tô te dando exemplo sem dar nome, que acontece direto, de pai se expor na internet. O que a gente fala aqui, fica aqui. Pai se expõe na internet, falando de companheiros de trabalho do filho, falando do treinador do filho, falando do presidente do clube. Esse não é o papel. Então, aí eu tô tentando mostrar o lado da mão de via dupla. Já vivemos essa realidade, né? Você tem falar do trabalho do técnico, de sabe falar assim? Nossa, isso Você tem a referência do teu pai e da tua mãe dentro de casa, sim, mas você também pode contribuir. Contribuir, exatamente. Com o conhecimento deles, ou a falta... E não necessariamente precisa ser o filho para educar. A gente educa também a esposa. A esposa nos educa. Falou, rapaz, onde você vai? Porque a gente tá falando de um assunto de pais e filhos, então o filho também tem esse poder... Esse poder. De orientar o pai, a mãe, a esposa, sabe? Ó, pai, não posta isso não. Pai, não fala assim não. Fala isso, não. Porque me prejudica lá no trabalho, prejudica a minha imagem perante a mídia. A gente pode ter até uma opinião formada sobre isso aqui, mas lá eu sou um profissional. Aqui dentro de casa a gente pode falar o que quiser e, sabe? E tem que ficar aqui. E tem que ficar aqui. Então, cara, isso é um erro do pai com o filho. Então essa mão de via dupla, ela é muito interessante. E às vezes também, o pai, volta a falar agora de filho para pai, às vezes o filho vai falar e às vezes tem pais que falam, pô, baixa a bola. Quem que você pensa que você é? Também o pai também tem que ter uma sensibilidade. Não tem a humildade de... Também tem essa. Então, assim, esse relacionamento pais e filhos, Ângelo, é uma pica. Difícil. Dentro da sociedade, porque hoje, infelizmente, a gente vê notícias de filho agredindo pais, filhos matando pais. Isso é um negócio de brulhar o estômago. Mas, infelizmente, é o que está acontecendo. Desrespeito, de matar por herança, né? Da ganância. É um ódio, irmão, dentro de família, que, cara... E é triste ver isso, parece que tá virando algo comum, né? E a gente tem essa polarização, né? Quem é a favor disso, dessa coisa radical, e quem não é a favor disso. Fala, poxa, mas, né? Sabe? Não trazendo jamais pelo contexto político, trazendo pelo contexto mesmo de exemplo. Porque antes de ser jogador de futebol, um apresentador, um ator, um político, não, nós somos seres humanos e devemos ter esse exemplo, né? E dar esse exemplo. Eu vou te falar uma parada, eu não gosto de falar sobre política, né? Não gosto de falar. A gente viveu agora recentemente as eleições, né, municipais e tal. Perfeito. O comportamento dos envolvidos, A e B, C, dos envolvidos, para mim, minha opinião, reflete o que está vivendo a sociedade. Olhar para você, para os seus olhos que sempre foram fixos num ponto, que significa para mim objetivo, retidão, é uma honra. Recíproco, com certeza. Eu quero ter essa troca com você, Edu. E se eu parar aqui para ficar trocando uma ideia, eu vou ficar sempre te exaltando, porque você merece pra caramba, que você é representante legítimo, você é o quebrada verdadeiro, que buscou informação, que se armou de conhecimento e a coragem que a vida lhe deu.
Falando de coragem que a vida lhe deu, Edu, lá, na sua infância, desde quando você se entende por gente, como foi essa trajetória para formar esse cara hoje com toda essa garra? Mano, eu diria que o mérito maior vem da minha mãe, que mesmo sendo analfabeta, sempre procurou despertar na gente, principalmente em mim, o hábito da leitura. Então, eu venho de uma família que enfrentou todo tipo de privação alimentar. Eu vivia com a roupa dada de esmola dos patrões, ia para a escola com tênis maior que o pé, enfim, não tinha o que comer e a minha mãe acabava pedindo esmola e com isso vinha um gibi e ela trazia para a gente ler. E com o tempo eu fui entrando na música, fui observando o que era o rap também chega de uma forma inusitada na minha infância, na infância não, na pré-adolescência, através de um gravador que foi furtado e nela tinha uma fita do Taíde com o corpo fechado e quando eu escuto aquilo, a minha vida muda completamente. E aí, essa informação que era trazida pela minha mãe, que era um gibi, depois começa a ser um livro achado na lixeira do opressor, do playboy, e aquele livro às vezes tinha uma informação que cabia. Então, desde muito cedo, esse alicerce foi formado em cima da informação. Obviamente que você ainda muito novo ali, não diria nem numa carreira artística, mas dentro do movimento, tentando entender o que era aquilo. Aquela linguagem de rua me encantava, porque pela primeira vez, para nós que era da música, que ouvia a música, era a favela conversando com a favela, você ouvia a narrativa parecida com a tua, a gíria, os palavrões, era pessoas da quebrada também cantando, e aquilo foi atraindo, e com o tempo, aquele alicerce que foi daquela senhora analfabeta, que o sonho era escrever a música do Djavan Oceano, e aquela mulher foi me trazendo toda aquela cultura, e ali desperta o hábito pela leitura. E ali começa o meu armamento. Então a sua mãe te alimentou de informação e cultura através de livros jogados fora. De uma forma inusitada. E sua mãe era alfabetizada? Não. Era praticamente, ela conseguia fazer um rascunho para escrever o nome dela. Praticamente se limitava a isso aí, só que no subconsciente dela, por ela nunca ter tido alfabetização, eu acho que era a maior frustração dela. Então ela queria que os filhos fossem para a escola, ela queria que os filhos fossem alfabetizados, né? E aí por isso, por ela não conseguir ler, por ela não ter, infelizmente, não ter essa possibilidade, ela trazia isso para mim e eu fui aproveitando dessa maneira. Edu, sua mãe tinha uma sagacidade, uma inteligência nata, única, assim, porque ela deixava vocês lá na quebrada para trabalhar, e naquele ambiente que ela trabalhava, ela via do que as pessoas se alimentavam e se armavam de informação. Então, acho que inconscientemente ela pegava até aquela informação e falou, levar isso para o meu filho, porque meu filho vai ser inteligente também, ele precisa se armar disso, é isso? Eu acredito que no subconsciente acabou sendo. De forma hoje, né, a gente consegue enxergar porque, isso. Porque assim, de forma proposital, é difícil dizer, porque assim, até então, eu era um pré-adolescente descobrindo o que era o rap. Aquele cara que veio uma fita com a música do Taíde, aquilo inspirou, e eu falei, pô, vou escrever isso aqui, aí estava junto com meu cunhado, que inclusive é o pai do meu sobrinho, que foi assassinado. E aí a gente tá ali, ele falou, pô, eu perguntei o que era isso, na época ele nem falou que era rap, falou que era peso, e eu falei, como que faz? Ele falou, tem que rimar, eu já peguei automaticamente um caderno e já saí escrevendo, ele falou, pô, mas isso aí você ouviu em algum lugar? Eu falei, não, mano, e eu tô escrevendo agora, eu fui escrevendo, então foi algo muito natural. E aí, com o tempo... Era tão interessante que ele achou que você estava copiando de algum lugar. Exatamente. Aí, com o tempo... Já estava nascendo, né, você. Era algo natural. Eu sempre falo, virei advogado porque é necessário, era uma prova, porque eu sempre bati na tecla da nossa potencialidade, da nossa capacidade, então quis provar na prática, mas eu nasci para cantar rap. Du, eu lembro que, assim, vagamente lá no passado, uma das vezes que a gente trocou ideia, que uma vez você foi fazer uma palestra na FEBEM e um garoto falou algo para você que te despertou. Como foi essa parada? Então, quando a gente ia na Fundação Casa, a gente ainda vai com a frequência menor, porque
quando a gente fala de censura, ela vem de todos os lados. Vem da rede social, vem da perseguição policial, vem também do próprio Estado, que quando você entra numa Fundação Casa para fazer uma palestra que é para elevar as pessoas, que é para falar, você tem potencial, você tem que buscar outra oportunidade, você não pode perder sua vida por causa de um bem supérfluo, por causa de um tênis, de um celular. Então esse discurso, que na verdade deveria ser muito aceito pelo Estado, eles deveriam bater palmas para você que se predispõe a ir lá fazer essa transformação, na verdade eles tentam te cercear, te limitar, não pode mais, teve rebelião e tal. Então, numa dessas oportunidades, a gente sempre foi lá para falar para cada adolescente da capacidade dele, do poder de transformação, para explicar para eles que, na verdade, assim, todos nós acabamos sendo vítimas do sistema, que não dá uma educação de qualidade, que trabalha para a evasão escolar, que não te prepara para sair do ensino médio sequer sabendo compreender uma redação, quanto mais redigir uma redação. Você chega no Enem mal sabendo escrever teu nome para competir com aquele que vem da escola particular, que vai entrar no SISU. Então a gente trocava esse papo de uma maneira informal, falar para eles, mano, aqui não tem ninguém especial. Tá ligado? Eu sou um humano igual vocês, que canta rap, que escreve, só que eu tenho um diferencial, que eu acredito no que eu tô fazendo e acredito em vocês. Para mim, vocês não são massa de manobra, número estatístico. Vocês não são os matáveis. Vocês são o nosso povo. É minha gente. Só que para transformar isso, nós precisamos caminhar na educação. Vocês têm que sair daqui, buscar estudar, buscar se informar, buscar ler, abrir livro. A nossa guerra é uma guerra dentro da informação. O cara que está no Congresso, ele está te matando através da informação. O juiz que vai te dar uma pena, ele se informou para te dar a pena, para te condenar. Tudo é informação. Então, para lutar contra eles, não é com a R15, não é com a pistola, é com a informação. E aí, nessa, eu indicava para eles o estudo e a gente batia nessa tecla até que um menino me falou, mas aí, senhor, porque não podia nem pedir para eles me chamar de Eduardo, porque depois sofria represália. Teve algumas situações que eu falei, não sou senhor, sou Eduardo. Só que aí o menino falou, é o seguinte, Edu, a fita é que quando você sai, os caras vêm, metem uma repressão em cima de nós, porque nós não seguimos a regra. Então a regra é chamar qualquer pessoa que de senhor. Mesmo que fosse o Eduardo cantor de rap igual a eles, era obrigatório. Então eu falei, não, demorou. O interessante é nós estar aqui e trocar ideia. E aí eu falei, porque eu quero rebelião de vocês, mas não é de quebrar a casa, não é botar fogo. É a rebelião de sair daqui, transformar a vida e não voltar nunca mais. E vários resultados a gente teve. E aí nessa, batendo na tecla da informação, do estudo, o menino falou, mas e aí, senhor? E por que o senhor não estuda? O senhor parou em que série? Eu falei, parei na 5ª série do 1º grau. Ele falou, mas se esse é o problema, a gente pode fazer um pacto entre nós. Eu roubo meu diploma, eu sei que o termo roubar diploma é um termo que não deveria ser usual, a gente deveria falar de conquistar, mas no Brasil você tem que roubar diploma. Quando você vem da favela, do cortiço, quando você vem da origem pobre que nós viemos, você tem que roubar, porque não é o lugar de pertencimento para nós. Eles não querem você lá, eles não querem você de doutor. Então, um diploma reservado para você. Não. E aí, tanto é que a sua matrícula não significa diploma. Sua matrícula lá no 1º grau significa evasão escolar lá pela 5ª série, quando você vai ter que sair para trabalhar ou para roubar, mas você vai ter que sobreviver, você não vai conseguir conciliar. Mas aí, nessa ideia, aí falei, demorou, então vamos fazer um pacto. Eu roubo um diploma, vocês roubam também. Então, dali, obviamente que eu não tinha uma amizade assim próxima com vários meninos, mas encontrei em vários shows, uns que falaram, aí Eduardo, ouvi as ideias, mudei de vida, estou estudando, não vou voltar para lá, não vou deixar o sistema fazer o que eles querem fazer comigo. Não vou dar aquilo que o sistema quer, que é me colocar algemado num plenário lá para ser julgado, jamais. Então eu vi que vários se transformaram, vários mudaram. É que, lógico, não é fácil. Em várias situações, até dentro de penitenciária, a gente troca uma ideia, o cara fala, irmão, escuta suas ideias, da hora mesmo. Ninguém é bobo. A gente sabe que o caminho é literatura, o caminho é livro, é estudo. Só que, irmão, nós estamos precisando. Minha família está ali com fome, está na necessidade, não dá para ficar lendo. Eu queria realmente seguir esse caminho, mas o sistema não deixa. Muito atrasado. Não, e a verdade é que existe sim um sistema que impede.
Tanto é que se você pegar investimento em educação, é o mais baixo possível, porque quanto mais emburrecimento, quanto mais analfabetismo funcional, é mais vantajoso para o sistema. Tanto é que hoje, por mais que muitos se digam de direita ou esquerda, algumas pessoas não sabem muito bem do que está falando. Eles vão seguindo aquela narrativa punitivista, aquele populismo penal, bandido bom, bandido mesmo. Exatamente, sem entender muitas vezes que é um argumento contra ele mesmo. E sem ter a sua própria convicção, né, Edu? Exatamente. Eu vejo que as pessoas são carentes da sua própria convicção. Eles reproduzem sempre a opinião formada por alguém. Na verdade, por um tempo, porque eu vejo muita gente fala assim, pô, a internet é uma terra sem lei. Parece que é uma nova ordem implantada. Falei, não, irmão, a TV já foi uma terra sem lei há muito tempo. Desde muito tempo a gente absorveu o racismo recreativo através dos Trapalhões, do show da Xuxa, através das obras de Monteiro Lobato. A gente absorveu aquele racismo recreativo achando que aquilo era natural. Há muito tempo a gente reproduziu a opinião dos Marinho, do Abravanel, do Civita. Nós nunca tivemos a nossa própria informação, nossa própria convicção. A gente sempre teve a mente trabalhada por eles. E hoje acontece com as Big Techs. Não é à toa que o Elon Musk comprou o Twitter, não é à toa que eles querem comprar o TikTok, não é à toa que as Big Techs, a partir de agora, tem a tal da chamada liberdade de expressão para o discurso do ódio, não tem a liberdade de expressão para as falas de militância. Mas o controle da narrativa é há muito tempo. Então, isso, na prática, reproduz um efeito devastador. Então, na verdade, isso é a manutenção da margem Exatamente. da sociedade criada por eles lá. Exatamente. Você precisa manobrar a maioria da população. Aí você cria o fake news e aí tem um resultado. Tanto é que eu vejo até que é algo que parece até surreal. O cara pega um celular, vai na avenida de grande circulação, pega uma pessoa, ele vem com texto decorado, com um tema que ele estudou, encontra uma pessoa, você é de esquerda e pai, começa a falar um monte de groselha. Claro que a pessoa não estava preparada para o assunto, que ele veio decorado, e aí ele grava, coloca aquilo na rede social, lacra. Ridiculariza a pessoa. Exatamente, acaba se tornando um dos mais votados e acaba se elegendo. E transforma aquilo como verdade. Uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. Ontem eu vi uma pesquisa sobre os possíveis presidenciáveis para 2026. O Gustavo Lima estava... Gustavo Lima está em segundo lugar, mano. É surreal. O que será que é isso? Então, na verdade... alienação, tá claro, mas que mais cabe nessa alienação? Eu acho que eles trabalham muito dentro desse populismo penal e punitivismo, porque assim, eles trabalham com a demanda da periferia. Então, o que acontece muito na periferia? O roubo do celular. Então, tem uma população que quer mais segurança pública, só que o que eles não entendem é que, na verdade, você não pega um tema complexo como segurança pública e resolve apenas com a militarização, com o aumento do aparato militar, com a polícia que mata com letalidade. Não. Um assunto dessa complexidade você trabalha com educação. Tanto é verdade que você tem violência, assassinato, a polícia que mais mata, a polícia mais ilegal do planeta, e nem por isso os índices de criminalidade diminuem. Só aumenta, então demonstra que isso não é a solução. Da mesma forma, você tem um sistema penitenciário que viola todos os artigos da lei de execução penal e nem por isso a reincidência é zero, é 70%. Só que eles batem numa tecla, por exemplo, o cara teve o celular roubado, eu vou usar isso aqui. Dentro da forte emoção, claro, a pessoa que teve o celular roubado, lógico que ele quer vingança, lógico que ele não vai pensar de uma forma sociológica, ele não vai fazer uma análise do contexto social. Ele acabou de ser... efeitos para ele não existe. Exatamente. Então eles vêm dentro disso aí, e aí o vereador vem oferecendo segurança, não é a atribuição dele, mas ele oferece, aí vem o deputado, então todo mundo surfa nessa onda. E aí você elege a bancada da bala, aí você dá audiência pro podcast, que o cara fala que mata bandido, que ele confessa publicamente, e aí o Ministério Público não oferece denúncia, então vai se naturalizando todo um ambiente de violência e um ambiente absurdo que não tem nenhum retorno social, só que vai naturalizando, vai relativizando e aquilo se torna demanda. Então muita gente acredita que realmente se fizer uma operação no morro, jogar granada, tiver uma casa com 50, 60 buracos de bala de fuzil, isso realmente vai refletir na segurança pública de forma positiva. E é mentira.
Da mesma forma, vamos tirar a câmera da farda. Com a câmera, a diminuição dos homicídios foi de 60%. Então, demonstrou que a câmera... Porque ninguém gosta de resistir sendo assistido. Exatamente. Ninguém quer resistir sendo assistido. E aí... Absurdo isso. Exatamente. E aí, qual a leitura que você faz? Pô, se a câmera... Desliga a câmera que eu vou reagir. Não, e o legal que dentro da câmera, que é assim, a desculpa é que é a privacidade. Como se uma pessoa que trabalhasse numa loja não fosse filmada durante todo a jornada de trabalho dela, no shopping, em qualquer setor. Entendeu? Então não é uma questão de privacidade, é uma questão que você exerce uma profissão que é exatamente, que é uma profissão de extrema importância, que quando a câmera está desligada, ela abre margem para várias situações. E uma delas é a letalidade. Ninguém está falando aqui por achismo, não. O número de letalidade aumentou de um ano para outro 60%. Entendeu? Até o próprio governador falou, não, eu errei quando eu falei que o uso da câmera deveria ser suspenso. E quem porque quiser reclamar, vai reclamar até... Não, primeiro ele falou para reclamar com o Batman, com a Liga da Justiça. Depois, quando a gente conseguiu dar uma pautada na imprensa, fazer eles discutirem violência policial, ele falou, pô, tô pressionado, eleições 2026, então é melhor falar que eu me arrependi. Meu discurso tem que ser politicamente correto. Sempre, é assim... Eles vão surfando conforme a onda. Então, eu vou falar que agora eu preciso dizer, eu vou dizer que agora a câmera é algo que é importante. E, na verdade, é importante. Eu penso o seguinte, se você é policial e está filmando a sua conduta é estritamente legal, você trabalha dentro da lei, não tem problema nenhum. Que filme que é até bom, vai ver que eu sou bom profissional. Até vai mostrar que você realmente... E ela é importante também... Até porque ninguém está livre de cometer um erro, mas não um erro intencional, uma falha, uma arma que possa ter disparado, porque como teve recentemente, não muito recente, né, um passado não muito distante, as armas da Taurus, as .40, elas apresentavam um defeito que ela disparava involuntariamente, um chacoalhãozinho ela disparava. E isso foi provado. Eu conheci policiais aí, que tenho uma amizade vasta em todos os lugares, né, camadas sociais eu tenho amizades. E tive cara que falou, pô, cara, minha arma disparou assim, eu desci, numa abordagem a arma disparou. Teve arma que disparou nele mesmo. Ângelo, eu acho que dentro dessa situação a gente pode usar uma frase deles mesmo. Quem não deve não teme. Quem não deve não teme. Exatamente. Se você não age fora da lei, você não tem nenhum problema de ser filmado. Eu não tenho problema de ser filmado na minha conduta do dia a dia. Porque assim, irmão, dois caras com a experiência de vida que a gente tem. As pessoas parecem que a gente só enxerga de um lado. Não. A gente consegue enxergar do outro lado. A gente tem sensibilidade para isso. A gente tem sensibilidade e a gente tem imparcialidade para isso. A gente sabe entender. Como a gente sempre falou no sistema, até. Fala assim, funcionário que merece nosso respeito, tem nosso respeito. Porque tratava a nossa família com dignidade, nossos filhos com respeito, a nossa carta. Quantos caras rasgavam nossa carta, cara? Isso é uma violação de direitos assim tremenda. Rasgar sua carta, você não sabe a notícia que você tem. Você não sabe se você não recebe visita há anos, mas é a carta que te mantém firme. Tem cara que rasgava. E tinha cara que não, ele ia lá e resgatava. O senhor, não recebi minha carta, mas minha família não deixa de mandar a carta. Peraí. Chegava lá, sua carta estava guardada lá, ignorada porque alguém tinha raiva de você. Então, o poder dado na mão de certas pessoas, e a gente naquela massa ali, né, contaminada por tudo aquilo, daquela forma como éramos tratados, a gente observava assim, a gente tinha um discernimento. Falei, esse calça azul é gente boa. Tanto que quando aconteceram os episódios de rebelião contra o sistema, existia também uma fala muito importante de ser dita aqui, que a gente sabia quem era o policial, não é que é conivente com nada de errado, era humano, o cara que tratava a gente com humanidade, e sabíamos exatamente também aquele cara que não tinha dignidade alguma, nem para ser agente público, que mexia com a nossa mulher, judiava dos nossos filhos, jogava nossas coisas fora, proibia a entrada de coisas que eram autorizadas, bagunçava a nossa alimentação, e quando um parceiro nosso, um ou outro, cometeu algum tipo de delito de falta e que ia para o castigo, ele ia lá de madrugada quebrar o cara no cacete, na madeirada. Então, o que acontecia nesse momento? Causas e efeitos. Todo mundo fala do efeito. A sociedade fala, olha o que ele está fazendo, mas ninguém quer olhar a causa disso. Por que aquele moleque está no farol? Onde está a mãe dele? Onde você ficou todo o tempo quando sua mãe esteve trabalhando? A sorte que ela vinha com pouco tempo que tinha, com todo o amor que ela tinha, ela trazia um livro para você. Trazia uma informação, um gibi, porque ela estava preocupada, ela não tinha tempo de estar do seu lado.
Mas ela tava preocupada com você. Eu vou levar a informação pro meu filho porque isso vai salvar. Isso vai libertar. Isso vai ajudar ele. Eu passei por coisas assim que... Tem coisa que não dá nem pra falar aqui, mano. Não dá pra falar porque não vem ao caso. Eu vou expor pessoas que não já foi, entendeu? Mas... E aí o que acontece? Então o que eu falo? A minha mãe tomou uma decisão com meu pai e acabou prejudicando. Olha a repercussão. Só que não foi só ela... Abriu espaço para um outro cara, um inimigo. Mas não foi só a minha vida, a vida dela. Porque minha mãe saiu de Landau, ela tinha um Landau, e virou faxineira da loja de carros que eu trabalhava. Olha que, ela sai de uma condição financeira confortável, totalmente confortável. Não, rica, né? Rica. E na época que nós ficamos com esse meu padrasto, que foi dos meus 2 aos 15 anos, ele não podia... Tipo, minha mãe poderia exigir do meu pai uma pensão, poderia exigir algumas coisas. E ele não permitia. Não, tinha ciúmes, não vai pegar nada, não sei o que lá. E os gatilhos. O meu pai, a única coisa que meu pai exigiu, falou assim, ó, eu exijo que meu filho estude na escola adventista, porque ele era crente, mano. Ele era adventista. Eu exijo que ele estude na escola adventista. Foi uma exigência dele. Olha como é que é o barato, meu. Aí eu estudei da minha primeira à 4ª série na escola adventista ali na Vila Matilde. Certo. Tem ali uma praça ali na Vila Matilde, perto do Colégio São José. Estudei ali, só que é o seguinte, ele me matriculou no Colégio Adventista e ele nunca pagou, mano. E aí, olha a situação. O padrasto ou o pai? Meu pai. O seu pai. A única coisa que ele exigiu, mas não cumpriu. A única coisa que ele exigiu que eu estudasse na escola adventista, mano. Ele foi lá, me matriculou, pagou lá as 3 mensalidades, depois não pagou mais. Tanto é que eu consegui estudar até a 4ª série lá e depois eu não consegui ir pro ginásio porque não pagou, mano. Porque não pagou. Não pagou. E aí o que acontece? Olha a situação. Eu estudei na escola adventista, mano, e aí eu era uma escola de rico. De pessoas bem-sucedidas. Então tinha livros, eu não tinha livros, aí eu tinha que ganhar livro. Então eu sempre na humilhação. Tudo ali. Na doação. Eu nunca esqueço, uma vez uma professora me emprestou um livro, e eu, moleque, eu achei que ela tinha me dado o livro, levei pra casa, pedi pra minha avó encadernar, pôr a capa, colocou, ela falou, não, mas eu não te dei, eu só te emprestei o livro. Eu fiquei, com vergonha. Aí olha outra situação. Até hoje, quando eu vejo um bolo de cenoura, mano, bolo de cenoura com chocolate em cima, eu lembro disso aí. Na escola adventista, lá não tinha bomboniere, não tinha cantina. Era uma bomboniere que tinha, e lá vendia pizzinha e bolo de cenoura. Não é igual, não tinha merenda, não tinha merenda. E aí, eu passei meus 4 anos, mano, você imagina, criança, mano, e eu vi aquele bolo de cenoura, e eu nunca tive um dinheiro pra comprar, mano, nunca. E o pessoal ia lá, comprava. O cheiro do bolo de cenoura me remete ao barato, mano. Memória olfativa. E aí eu passei esses 4 anos lá, tipo, dá um pedaço aí, mano, tipo, tá ligado? Serrando o bolo dos outros. E aí eu lembro quando chegou na 5ª série que eu fui pra escola pública, mano, eu fiquei mal feliz, que eu falei, cara, tem merenda, mano. Não vou passar fome. Não vou passar fome, tipo vontade. Assim, merenda escolar. Então eu fiquei mal feliz, pra mim foi uma vitória aquilo ali, mano. Eu ir pra uma escola pública, porque o que acontece? É o que eu falei, era pra mim ser rico, me tirar isso aí de mim, e só que eu comecei... Pô, a escola eu tava vivendo no mundo de rico ali, mas eu não tinha nada, mano. Não tinha nada a ver com aquilo, não era seu ambiente. Não tinha nada. Tanto é que meu padrasto foi mudando ele ia mudando, e aí o que acontece? Pô, olha, eu com 8 anos, eu saía da Santa Cecília, Rua Alameda Glete, eu andava a rua inteira, ia até aquele viaduto, acho que é Amaral Gurgel, que tem o metrô Santa Cecília. Sei. Ia até o metrô Santa Cecília, pegava o metrô lá, ia até a Vila Matilde, descia no metrô Vila Matilde, eu ia a pé do Vila Matilde até o colégio, que era um rolê, mano. Eu tinha que passar pela estação de trem todo dia. Minha irmã ia de manhã e eu ia à tarde, a gente ia sozinho. Tipo, eu acordava, minha mãe tava no quarto, mano. Tava no quarto com meu padrasto lá. Podia nem tocar na porta, nem... Não, tipo, acordar, você se vira, irmão. Você se vira, acordava, tinha que pegar meus baratos e meter o pé. Tipo assim, não tinha... Um café da manhã, uma mesa, não tinha, não beijo, tem filho, nada. Não tinha nada. Tanto é que assim, ó, eu amo minha mãe, eu amo minha mãe. Só que assim, eu não tenho uma afinidade de chegar... Eu não consigo falar pra minha mãe, eu te amo, porque, tipo assim, minha mãe nunca chegou... A gente não teve essa oportunidade. Não criou isso. Né? Não criou. Então, tipo assim... Mano, isso é um bagulho que eu nunca contei em nenhum podcast, porque hoje o assunto é esse. Isso. Então, assim... A parada que eu passei, mano, aí no último lugar que eu morei, eu morava na rua na Vila Formosa, Rua Galvão de Carvalho. Foi o último lugar que eu morei, assim, em situação precária. Eu morava numa casa, lá de boa. Foi na época que meu padrasto estava numa alta, começou a cair, faleceu. Não tinha pra onde ir, não tinha como pagar aluguel, nada.
Aí o dono da casa falou assim, ó, você faz o seguinte, a casa tinha uma garagem. Falou assim, ó, pode morar na garagem até vocês arrumar um lugar pra ir. Aí você imagina a situação, mano. Eu tinha meus amigos na rua, de quem jogava bola, tá? E aí eu morava numa casa. E aí do nada a gente foi morar na garagem da casa. Aí como é que você sai, mano, pra trocar ideia? Eu sempre fui resenha, depois zoeira. Como é que você vai sair pra falar, mano? Hoje eu falaria numa boa, cara. Minha vida andou pra trás, aconteceu isso. Mas você com 15 anos, mano. É um trauma, você tem vergonha, né? Vergonha. Cara? Fala, mano, como é que eu vou falar pros caras que eu tô excluído, ninguém vai entender. E aquela época era assim, a molecada era mais. Exatamente. Então eu fui morar na garagem dessa casa aí. E desses 21 lugares que eu morei, tipo assim, eu morei de favor. Uma vez minha mãe chegou nós fomos despejados de um lugar lá. E aí não tinha pra onde a gente ir. Minha mãe pegou eu e minha irmã e levou na casa do Devaney. Quem que é o Devaney? Não tem ideia. Nem eu, mano. Nem eu tenho ideia quem é o Devaney. Chegou, nós fomos numa casa. Você sabe o nome? Não, chegou na casa, era o Devaney, a esposa, tinha 2 filhos. Aí nós chegamos lá, minha mãe chegou lá, conhecia ele, porque como meu padrasto era músico, acho que foi gravar um disco, não sei qual, mano, não sei. Chegou lá, falou, a gente tem pra onde posso deixar ele aqui uma semana, eles aqui uma semana. E aí deixou a gente lá. Eu fiquei lá por meses. E eu lembro que a gente tava com piolho, mas cheio de piolho, na casa da mulher. E aí a mulher começou a ficar brava. Porque no primeiro momento ali normal ajudar, mas aí começa... A minha irmã já era mocinha, já o cara já, tipo assim, já fica um negócio ruim, tá ligado? Tipo assim, já não fica um negócio confortável. Eu tiro base... Hoje eu tenho filha, mulher, mano. E aí nós ficamos lá, aí eu sei que passou um período assim... Não sei quanto tempo, que eu era criança, perdi um ano escolar dessa época aí. E aí eu peguei, a minha mãe tirou minha irmã e eu continuei lá, mano. Tipo assim, sozinho. Então, eu lembro que quando eu cheguei lá... Ó, a sua irmã saiu desse lar... Saiu lá, foi pra casa de um outro pessoal. E eu fiquei lá. Você ficou. E eu lembro que um negócio que me chamou a atenção, quando eu cheguei nessa casa aí, primeiro dia, mano, eu fiquei mal feliz, porque assim, eu lembro que eu comi pão puma com Todd, mano. Eu falei, cara, tipo, mano, coisa de outro mundo, assim. Então, é uns negócios que marca, que eu fui pra uma casa de um estranho e tudo mais. Na hora que chegou lá um pão puma lá com Todd, pão com, sei lá, manteiga com Todd, eu falei, mano, cara, tô comendo, tenho que comer aqui já. Foi uma vitória aquilo ali no primeiro momento. Uhum. E aí, cara, eu fiquei nessa casa lá e um dia a mulher do cara, do Devaney, falou, sua mãe não vai vir te buscar, não? Só que eu era ligeiro, tá ligado? É isso que eu falo, eu era ligeiro. O que eu fiz, mano? Eu sabia onde minha mãe tava. Uhum. Minha mãe tava na casa de outra pessoa, de favor. O que eu fiz, mano? Eu fugi da casa, mano. Falei, não, ainda fiquei bravo com a mulher. Falei, não, essa mulher tá tipo... Eu não via maldade, eu não tinha maldade, assim. Eu sei que eu fugi e eu fui pra onde tava minha mãe. Quando eu cheguei lá, a mulher já tava lá, mano. Desesperada. Aí eu cheguei lá e e falei, não, mãe, ela falou, se você não ia me levar, ela não falei isso. Falou sim, tipo assim, você entendeu a inocência? Simplicidade da criança. Você entendeu a inocência da criança, mano? Não tinha obrigação, mas eu achava que era obrigação. A pessoa tipo também... assim, mano, eu tinha que ajoelhar e agradecer a mulher, mano. Só que, tipo assim, eu achei que ela era minha inimiga. Não, falou sim, ó, falou que você não ia me buscar. Porque você não tem a intelectualidade formada pra entender as coisas. Então é um conflito, né? Você tava num campo de batalha. E aí eu lembro que depois disso aí, eu não tinha como eu voltar pra casa da mulher mais. Aí fiquei morando nessa casa aí. Aí fomos morar lá em São Vicente. Aí foi pra Baixada Santista. Baixada Santista, eu morei em São Vicente, eu morei na Cidade Náutica, Cidade Náutica? Morei em Cidade Náutica, estudei na escola lá, então, pô, olha o monte de mundo que eu passei, mano. Eu lembro que na Cidade Náutica, quando eu fui morar lá, eu ia pra escola, você ia de Havaianas, mano. O pai falou, puta, de Havaianas, diferente. Aí eu ia jogar bola no intervalo, você põe Havaianas na mão aqui pra ninguém roubar, não perder, ia jogar a bola. Então, mano, olha o que eu fui passando de mundo pra chegar onde eu cheguei aqui, tipo camaleão, fui vendo aquela tudo. Coisa que a gente tem do jovem, né? A gente foi criado junto quando era criança. Você foi criado com um monte de gente, porque você foi pra vários lugares. Um monte de gente, cara. Exatamente. No bom termo da palavra, um cigano, peregrinando. Né? Exatamente, cigano, como se fosse cigano. E eu fui morar na Cidade Náutica, então eu morei Vila Prudente, Itaquera, ali, lembra que tinha padaria LM na Avenida Itaquera? Tinha uma padaria chamada Padaria LM. Eu não vou lembrar o nome da rua agora, mas tem essa padaria LM, tinha uma rua que até o final dela tinha até uma quadra que tinha um clube lá que chamava do Cometa. Os caras jogavam bola lá no Cometa. E eu lembro que eu morei nessa rua aí, olha só o rolê, mano. Tem um primo meu, que ele é PM, e ele era casado com uma moça que tinha o pai e a mãe dessa moça. E eles gostavam de mim, que eu era bonzinho. E eu não tinha pra onde ir, fui morar na casa deles, tipo, 6 meses.
até ir arrumar um lugar pra morar. Mais uma outra família. Então, mais uma outra família, uma outra casa que fui lá morar de 6 meses. Então, eu lembro que eu trampava já. Terceira família, né? Terceiro lar. Cara, né? tipo assim, eu trampava, chegava tardão, de noite lá, tipo, mó tarde. Então, eu morei em Itaquera lá por um período. Morei na Cidade Náutica, morei na Penha. Morei, mano, Vila Formosa. Então, uma vez eu sentei com a minha irmã, falei, vamos ver quantos lugares a gente morou aqui. E em 16 anos deu 21 lugares. 21 lugares. Então, é muito semelhante à minha história também, que eu peregrinei virado nos 70 também, despejado de favela. Então, tipo assim, cara, aqui eu tô falando pra você 10% do que eu passei, mas um negócio louco. Porque além de eu não ser pobre, eu convivia com uma pessoa que era viciada em cocaína dentro de casa. Uma pessoa que assim, gente, o vício, cada pessoa se manifesta de uma forma. Essa pessoa, ele ficava agressivo, mano. Agressivo. E tipo, descontava na família. Descontava na família. Eu tenho uma cena, ele tinha a mãe dele, que é a Dona Mara, a mãe dele. Uma vez ele começou a fazer roleta russa nela, na nossa frente, na mãe. Roleta russa. Aí você vê que o cara, ele tava fora de si, mano. Eu nasci em 84, né? Eu sou de Santa Catarina. Ó, a gente tentou descobrir sua idade, a gente não conseguiu. Anota aí, hein? Ou Wikipédia, aí o pessoal anota aí que é de 84, hein? Sou de 84. Vamos estar escondendo a idade. Eu sou de Santa Catarina. Muita gente fala assim, pô, Juca, você é de São Paulo, sou de Santa Catarina. Que é a divisa do Jabaquara ali, tá ligado? Sou perto da Alba ali. Essa piada sempre funcionava. Eu nasci no Santa Marina ali, né? Perto da Rua Alba. Santa Catarina ali. Sou de Santa Catarina. E aí eu nasci em 84... E na época nessa época, você tinha um prazo de dias para poder registrar o seu filho, né? Registrar a criança. E meu pai curtia uma cana, né, mano? Meu pai bebia muito. Meu pai era alcoólatra e ele saiu do hospital felizão, né? Porque minha irmã nasceu primeiro, a Ivete, ela nasceu em 80, ela é 4 anos mais velha. Então, nasce o primeiro filho do meu pai e tal, e ele felizão e tal. Quer dizer, eu acho que eu sou o primeiro. Que é aquilo, filho, né? Nasceu um moleque, né? Nasceu um moleque. Aí. E aí ele conta que tem uma piada do Thiago Ventura que é muito nessa linha do meu pai, que meu pai tava com o dinheiro contado pra comprar um Chevette. E aí ele teve que desinteirar porque minha mãe teve a contração, levou pro hospital, aí pagou um táxi. Aí não tava na hora de nascer, voltou. Aí sentiu contração de novo, ele pagou outro táxi, voltou. Aí na terceira vez que ele pagou o terceiro táxi pra minha mãe ir pro hospital, aí eu nasci. Aí ele fala que por conta que eu nasci, ele desinteirou o dinheiro do carro e ele falou, já que eu gastei o dinheiro do carro, vou torrar tudo em pinga. E aí meu pai saiu e meu pai bebeu. Não dá pra comprar o Chevette, vambora. Aí ele falou, vou meter um Chevette na aí nasceu o Chevette. Aí nasceu o Chevette. Bebida. E aí ele foi de bar em bar, mano, antes de chegar a minha mãe e meu pai me contam que antes dele chegar no cartório, ali no Jabaquara, ele foi passando os botecos e foi cortando uma cana, né? Aí ele, tipo, como a gente morava ali perto da Rua Alba ali, ele tinha muitos amigos ali, né? Que eram nordestinos que veio pra São Paulo pra trabalhar em obra e tal. E ele foi avisando, meu filho nasceu. Bal. Aí falava em outro boteco, meu filho nasceu. Bal. Outra. Bora. Aí chegou no terceiro boteco, ele falou assim, onde é que eu tô indo? Aí no último boteco falou, que dia é hoje? Que dia é hoje? Aí já se atrapalhou todo. E aí chegou no cartório e ele esqueceu o nome que minha mãe pediu pra colocar. Ela falou, Rafael, você vai lá, você coloca o nome do menino, Onílio Walter Rubens. E ela botou na cabeça que tinha que ter Walter Rubens. Onílio Walter Rubens. Onílio é o tio do meu pai e Walter Rubens porque o patrão da minha mãe naquela época, ela era empregada doméstica, chamava Walter. E aí ela falou, não, vou homenagear o meu patrão também, que me ajuda, tal, tá me dando uma força e tal. E aí eu me chamava Onílio Walter Rubens. Só que meu pai chegou no cartório e esqueceu o nome, mano. E ele muito louco. Aí o cara falou, e aí, tudo bem, beleza? Eu vim registrar o nome do meu filho aí e tal. Nasceu, tá? Nasceu, meu filho nasceu. Qual o nome? Coloca o nome. Qual que é o nome que você vai colocar? Aí ele, puta. Esqueci o nome que a mãe mandou colocar. Ele falou, coloca meu nome aí. Aí colocou, tá, mas como é que você... Pode colocar meu nome todo aí. Aí o nome do meu pai é Rafael Vieira Damasceno. O meu, ele colocou Rafael Vieira Damasceno igualzinho. Aí o cara falou, mas você tem que colocar Júnior, filho. Neto, alguma coisa assim. Ele falou, põe Júnior. Ele ainda até brincou, porque na época o Júnior jogava no Flamengo, tinha o Júnior da seleção e tal. Falou, põe Júnior. Júnior joga muito, vai ser jogador, joga muito. Mas não pela referência de... Né? Não. Colocou porque esqueceu o nome, que era o Walter Rubens. E aí ficou Rafael Vieira Damasceno Júnior. E não por ser Júnior, que é do nome do pai, por ser Júnior jogador. Porque Júnior jogador. Claro, que a referência é futebol. Ele não colocou nem o sobrenome da minha mãe, mano. O nome da minha mãe é Aldecina Oliveira.
Eu não tenho Oliveira. No teu... Eu não tenho o nome da minha mãe, pô. Seu coroa é terrível. Aí ele voltou. Quando ele entregou a certidão pra minha mãe, que a minha mãe olhou. É só seu, menino, né? Foi exatamente. Ela falou: o filho é só seu, é? Por que só tá seu nome? Cadê? Não tem Oliveira. Ixi, aí meu Nossa. pai, mano, foi cesárea, foi um parto complicado, Tá tal, aí, eu já nasci cagando. Nossa. Eu passei da hora de nascer. Pô, caguei o mundo inteiro. Minha filha, caramba. Aí, mano, minha mãe teve complicação, quase minha mãe teve um problema de saúde e tal. Minha mãe ficou internada. E a minha mãe quase que estoura os pontos, mano, da cesárea. Nossa, ele se livrou de uma surra por causa disso. Cada cesárea. E aí tipo, minha mãe contou que ficou uns dias, ele tirou uns dias de gancho do menino na sala e ela injuriada, sem falar com ele, pô. E aí eu não tenho o sobrenome da minha mãe, porque meu pai chapou e esqueceu do nome. E aí ficou Rafael Vieira da Macena. O legal disso é que você tem uma história, né, cara? É uma história. E o mais da hora é que, tipo assim, às vezes chegava em correspondência, alguém chegava assim, por favor, Rafael, qual? O Vieira, qual? O Rafael Vieira da Macena, qual? O Júnior, o Júnior é esse aqui. Tem Júnior ou não tem Júnior? Não, tá sem Júnior, então é o pai. Então é o pai lá. Era sempre assim, mano. Então era muito engraçado. Tipo, eu tenho o nome inteiro do meu pai e no teu da minha mãe. Sensacional, cara. O seu pai... Ô, Ju, me diz aí, cara, nessa sua trajetória, né, desde garoto, desde escola, a relevância que teve do seu pai na sua vida, né, na pessoa que você é hoje, que você se tornou, frente, e sempre fazendo um paralelo das coisas que a gente observa hoje a respeito do relacionamento dos jovens com os pais, desse, vamos dizer assim, desse cordão umbilical intelectual cortado, interrompido, essa questão de achar que, por exemplo, toda a informação está aqui na internet, não é? Toda a informação não está aqui, aqui você aproveita para lapidar alguma coisa lá que tem que nascer dentro da sua casa. Sim. Mas me diz isso, você já viu alguma coisa, se alguma coisa, fala, cara, esse cara foi a ausência do pai. Esse cara, de repente, foi a presença do pai, mas de uma forma que não deveria ser. Em relação ao que você absorveu de toda essa sua vivência com seu pai. Cara, falar do meu pai é falar do meu maior ídolo, da minha maior referência, da minha maior inspiração. Mesmo que, tipo, eu tive uma infância, vamos dizer assim, não conturbada, mas difícil e complicada por ser moleque de periferia. Meu pai era nordestino, minha mãe também. Meu pai veio primeiro para São Paulo para tentar a sorte e tal. E é muito da hora conversar com o velho, sabe? Tipo, o velho que eu falo com as pessoas mais velhas. Porque quando você começa a saber as histórias, as vivências e tal, e, tipo, vai te inspirando, vai te doutrinando, vai te colocando no chão, vai mostrando os caminhos. E eu sempre gostei de ouvir as histórias do meu pai e da minha mãe, tá ligado? E a gente não era muito próximo, porque meu pai trabalhou muito, mano. Então, meu pai saía de manhã cedo, deixava o dinheiro de comprar 3 pão e um leite e voltava à noite. A presença física não era... Então, a presença física não era constante, tá ligado? E ele trabalhava de segunda a sexta e nos sábados e domingo meu pai construía a nossa casa. Com um pouco que ele ganhava, comprava um pouquinho e... No final de semana ele tirava ali... Tá ligado? Então, tipo assim, eu nasci ali na Santa Catarina, em 84, e em 89 eu vou pra Vila Missionária. A gente vai morar numa casa de aluguel. Meu pai conseguiu um barraquinho lá pra gente morar, e aí... Você nasceu ali na Catarina? Nasci na Catarina. Em 84. Em 84. E aí, hein? Aí em 89, a gente vai pra Missionária. 5 anos de idade, você vai pra Missionária. Isso, a gente vai pra... Não, em 86 a gente foi pra Vila Missionária. Foi quando... 2 aninhos de idade. Que foi quando eu tive um milagre, graças a Deus eu tive um milagre que eu ia operar o meu joelho e na mesa de cirurgia meu problema desapareceu. Conta isso. Isso foi em 86, foi na Copa do Mundo de 86. Eu tive água no joelho, né, que é pus. E aí... Com 2 aninhos? Com 2 anos. E aí, minha mãe levou no médico e tal, os caras, vai ter que operar e tal, e se operar, ele não vai andar normalmente. Vai ter uma perna, não vai desenvolver igual a outra e tal. Uhum. Vai chutar lá até o resto da vida, né, porque ia crescer com a perna e a manca, né. Andar no meio fio da guia, pra andar certinho. 6, Um chuta, um faz o buraco, outro com o pé. E aí minha mãe desesperada, porque não queria que eu operasse. E aí ela tava no hospital Santa Marina. Ela tava ajoelhada no banheiro do hospital, pedindo pra Deus pra não acontecer nada comigo, pra me não operar. Ela não queria que eu operasse, mas era necessário. Orando pra ter sucesso a cirurgia. Isso. E ela pedindo pra Deus me proteger, pedindo pra Deus me abençoar. E aí ela escuta ajoelhada no banheiro do hospital, ela escuta o alto-falante, né? O acompanhante de Rafael Vieira da Macena Júnior comparecia à sala de cirurgia e tal, com urgência.
E aí... Já deu um desespero, né? E aí ela o joelho, mas já dá um desespero. E ela fala que ela não, tipo assim, não sabe de onde ela tirou forças pra ir até... Porque você viu... Aí chamaram ela e tal. E aí eu tava sentado na mesa de cirurgia. E aí o médico foi e falou assim, você quer a mãe dele? É, eu sou a mãe dele e tal. E foi no ano da Copa, né? Falou, me dá o prontuário. Aí pegou o prontuário e tal, e falou, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Ela, com o que, doutor? Meu filho? Ela falou, não, com a cirurgia. Porque a gente ia operar o joelho, e aqui tá falando que o joelho esquerdo... E vamos dizer, olha o direito, olha o esquerdo, não tem nada, tem tá problema igual... e a gente não tá encontrando, não tem nada aqui. Não sei o que aconteceu. Aí minha mãe falou, graças a Deus, então você não vai operar meu filho? Aí ele falou, felizmente ou infelizmente não. A senhora tem alguma crença? Aí minha mãe falou, sim, eu acredito muito em Deus, sou católico. Ele falou assim, então, o médico meio ateu, acho, né? Porque até meio que desdenhou quando falou pra minha mãe, falou isso. Ele falou, então, o seu Deus curou seu filho. Olha. A sua fé e o seu Deus aí que você tá falando curou seu filho, porque, quer ver? E eu cheguei lá, no colo, né? Não tava andando. Neném, né? Pegou a bola, uma bolinha, minha mãe fala que ele pegou uma bola da Copa, temática da Copa, jogou e falou, vai lá pegar. E eu saí correndo e peguei a bola e entreguei pra ele. Um insight aqui, cara. A bola presente na sua vida desde sempre, né? E aí ele joga a bola pra mim correndo, pegar a bola, peguei a bola e entreguei pra ele. Ele falou, pega de novo. E eu não tava andando, por conta do joelho inchado. Você chegou lá no colo? Cheguei no colo, porque não tava andando. E aí quando minha mãe viu aquilo, minha mãe, começou a chorar, agradecer a Deus, desabou, chorou pra caramba, ajoelhou no chão. E aí, tipo, ele falou, seu filho... tá curado, recebeu um milagre, porque não vai ter cirurgia. Olha o poder da fé como é tão grande, cara. Ela orou pra ter sucesso na cirurgia, mas Deus já operou. E aí eu saí de lá, ele falou, até os 5, 6 anos de idade, evita ele fazer esforço, pra não, de repente, não inflamar o joelho novamente. Mas como que vai segurar? Não pode andar de skate, não pode andar de bicicleta, não pode correr, nem jogar bola. Fazia tudo isso, porque eu ficava com ela, ela ia trabalhar, ela trabalhava de empregada doméstica, então eu ia trampar, ia pro serviço dela, e eu ficava brincando com os brinquedos do filho da patroa. Ela levava você junto. Aí tipo, seu pai trabalhando, meu sua pai mãe trabalhando, levava, aí minha irmã estudava, aí ela pegava aquela coisa muito tradicional da nossa época também, né? Que levava eu e minha irmã pro trabalho, então a gente ficava quietinho, não dá trabalho não quebra nada nosso, não, a patroa desconta da mãe. Então nós ficava no quintal brincando com o que era permitido, com o que tinha lá. da hora que a gente não tinha, né? Nossa, eufórico. E aí eu brincava lá e eu lembro que a gente tinha até uma foto, acho que até tem, das antigas, assim, tipo, no quintal da casa da patroa dela, com os brinquedos do filho dela, assim, e eu andando com a bicicleta. E, tipo, eu com 6 anos de idade, assim. E de lá pra cá, graças a Deus, nunca mais eu tive o problema do joelho. Tenho agora, porque por conta da idade, né, mano? Tô com 40, então tem artrite, artrose, tem tudo. Tem tendinite patelar, degeneração da cartilagem, condromalácia. O joelho, se eu dobrar aqui, estrala igual... o Zé Meningite, tem tudo. Tem tudo, de tudo um pouco. Cara, sensacional. Então, assim, o meu pai trabalhou muito, mano. Tipo, ele trabalhou de servente de pedreiro, aí foi trabalhar num consultório lá como ajudante de serviços gerais e tal, e minha mãe empregada doméstica. Então eu tive pouco convívio diário, né? Tipo, uma coisa que eu faço, Ângelo, que eu faço questão hoje, eu levo meu filho na escola, tá ligado? E meu pai não me levava na escola. Então, tipo, às vezes meu tio me levava. Sentia essa falta. Às vezes eu descia com a minha irmã pra escola, minha mãe me levava, porque às vezes minha mãe chegava mais cedo do trabalho, então minha mãe conseguia me levar. E minha mãe, ela tem muito problema de saúde, então por muito tempo ela ficava sem trabalhar também, porque ela não tinha saúde pra poder trabalhar. Minha mãe tem osteoporose, artrose, tudo com ose. Tudo que é de ruim que os ossos da minha mãe ia estufar. Parece minha mãe fala que ela parece um mutante. Nossa. Porque a mão dela é assim, ó, tipo, os ossos estufou, tá ligado? Estufado. Então, tipo, ela tem problema de artrite. E aí minha mãe não conseguia pentear nem o cabelo. Ele afeta as extremidades, né? Isso. Aí, né? E aí minha mãe levava, às vezes, a gente na escola, e quando não levava porque tava trabalhando. Aí começou a trabalhar de diarista e tal. Então eu cresci indo pra escola sozinho, mano. Até a partir dos 12, 13 anos eu já ia pra escola sozinho. Sempre estudei na rua de casa, que era no Santa Marum. Naquela pergunta que eu te fiz, então você já começa a sentir, né, como jovem, pô, o pai levando a escola é fundamental, né, na formação, né? Porque, tipo, aí proteção, você vê, né, mano? Alegria, né? Autoestima, pô, meu pai tá me trazendo. Tipo, tá me você vê outros moleques. Meu herói, tipo, né? Meu você herói vê tá outros me levando. moleques, tipo, o pai para na porta da escola, né? Dá tchau. Tipo, uns tinha carro, que vinha de carro, pá, outros vinham, o pai vinha até a porta. Dá um beijo, buscava, tchau, né? Buscar. E aí tinha os mais malandros que, tipo, eu não preciso de ninguém, vinha sozinho e tal, mas eu sentia, tipo... Porque na verdade ele quer esconder, né, aquela coisa, né, porque ele tem que ser marrudo. O cara que é marrudão é o subterfúgio dele pra esconder toda aquela solidão que ele tem. Todo trauma. Né?
principalmente os mais rebeldes, é os mais traumatizados. Os mais traumatizados. Porque eles fazem na rua o que eles não têm em casa. Né? E aquele, busca na rua. Que é o que a gente fala, cuidem das crianças pra lá na frente você não precisar de punir o adulto. Exatamente. E aí, essa ausência do meu pai por conta dele trabalhar muito, o meu pai foi uma vez só na reunião de escola, pô. E a única que ele foi que eu peguei recuperação. Na 7ª série, mano. Eu nunca fui um aluno exemplar, tipo assim, crânio, assim, CDF, sabe? Sim. Mas eu era desenrolado. Conversava muito, brincava muito, sempre fui de fazer piada, gostava de imitar as pessoas, imitava artista. Então, por conta do meu pai trabalhar muito... Você já tinha essa veia cômica artista já. Já tinha veia artística. Artístico cômico, né? É isso. Né? Não mais cômico do artista, que não tinha noção do que era artista, eu só era cômico. Só era cômico. E meu pai, ele é muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, mano. Então, tipo, por conta da gente passar uma necessidade financeira, a gente vai morar no terreno da prefeitura no final dos anos de 89, começo dos anos 80, dos anos 90. E aí, na época da invasão ali na Vila Missionária, nos terrenos da prefeitura... Eu passei por muita invasão. A rapaziada fala, invasão, isso, aquilo, outro. Cara, você não sabe o que é correr de bomba de gás lacrimogêneo, pancada, os barraquinhos voando. Os caras não sabem o que é isso. E aí, a gente saiu do aluguel, meu pai falou, ó, a chance da gente sair do aluguel é agora. Aí entramos pra um terreno lá que na época era a prefeita Irondina, mano. Em 89 era a Irondina que tava na linha de frente ali. E aí ela ajudou a organizar, né, documentação para todo mundo poder ficar ali no terreno, que era um terreno da época dos padres ali da região da Vila Missionária. Tanto é que ali na quebrada ali todas as ruas são rua de padre, madre, frei. Todos os nomes. Eu moro na Papa Gregório Magno. O que é a herança da Igreja Católica? É a herança da Igreja Católica, é uma região da herança, por isso que é a Vila Missionária. Frei Francisco Ferreira, Rua Dom João dos Santos, Papa Gregório Magno. Então, aí a gente foi para esse terreno e meu pai começou a construir, sem muita condição. Aí, eu com 8, 10 anos de idade ali, já estava ajudando meu pai e minha mãe no garimpo ali para construir nossa própria Primeiro casa. Vocês conquistaram o espaço e depois legalizaram. Né? Aí fez barraquinha. E na iminência de legaliza ou não legaliza também, né, irmão? Enquanto não vai tirar nós, vamos enquanto não meter o pé, aqui que não vamos ficar. Aí mete um portão de madeira, né? No fundo da casa mete os madeirites. Aí mete a lona lá em cima lá, e meu pai começou a construir, tal. Aí caímos pra dentro, sem água, sem luz, sem nada. Meu pai fez as paredes, bateu a laje, meteu uns madeirites nas janelas, que era a nossa janela, e fundamos pra dentro. Então, meu pai passou a trabalhar mais ainda para poder ter uma verba, para poder continuar construindo a casa. Então, não tinha essa parada de lazer. Ju, você tinha um pai, né, cara? Era o seu escudo. Era o cara que provia, o cara que desenvolvia tudo isso para você. Tudo. E aí a gente via nele, tipo assim, cara, não pode parar, mano. Eu sonhei o sonho dele, e o sonho dele era dar um sonho para mim, mano. Porque o sonho do meu pai era só dar a nossa casa. É dar o nosso sustento, tá ligado? A casa e sustentar e crescer. Tipo, eu falava assim... Não buscava riqueza, não buscava ostentação, nada. Ele só uma vez eu perguntei pra ele assim, pai, meu amigo vai ganhar uma bicicleta se ele passar de ano. Eu vou ganhar o quê? Ele falou, você vai ganhar um muito obrigado e se não passar vai tomar um tapão na cara. Se você que não passa de ano pra você ver não, você não te quebra na porrada. Você perdeu um ano na escola. O pai é um semi-analfabeto e não teve tempo de estudar. Mas você não vai ser. Você vai estudar. Meu pai nunca me apoiou nem em jogar bola, mano. Tipo, ir pra escolinha treinar. Pai, eu quero ser jogador. Você tem que estudar, mano. Que pode ser jogador? Você tem que estudar, mano. Seu pai tinha na cabeça que, tipo assim, jogador é coisa que não dá futuro, música é coisa que não dá futuro, coisa de sem futuro. Não, isso é... Nos antigos era assim. Nos antigos isso aí era farra. Não, isso aí é coisa de quem não quer nada com a vida. Nada com a vida. Achava que não nasceria um artista dentro e que eles não viam isso como profissão. E via isso como lazer. Não, futebol só jogar final de semana. E de uma maneira assim, zelosa até, né? Sim, era medo. Medo, né? Porque meu pai... Quem quer ver o filho se dar mal? E achava que aquilo poderia se dar mal, porque isso eu acho que até hoje, vamos dizer assim, lógico que tem muito da competência, mas nós já vimos pessoas muito competentes, seja no futebol, na música, mas a estrela não brilha. E aí acho que é essa a questão. Sim. Meu filho, você não pode contar com a sorte. A sorte... O estudo não é sorte, estudo é competência. Estudo vai te dar algo. Sim. Você vai chegar, você está capacitado para alguma coisa. Acho que era essa ressalva. Porque meu pai nordestino, meu pai sempre trabalhou na roça. Então meu pai não estudou. Meu pai não tinha essa opção de estudar. Primeiro que a escola era muito longe. Meu pai morava na Caatinga. E evidentemente que essa fala dele para você era a falta que ele sentia, sabe? Era o medo do que ele não teve. Você não vai ser o que eu sou, isso. Né? Assim, de uma vida assim, sofrida.
em razão da oportunidade que me faltou. Então eu vou te garantir o mínimo, que é o estudo. Porque se eu tivesse estudo, eu não estaria nessa condição que eu tô hoje. Exatamente. Ele falava que exatamente isso, que o que ele não teve, ele não ia deixar faltar para mim, que era a educação e a oportunidade de estudar. Então, meu pai e minha mãe, meu pai, ele só sabe assinar o nome dele. Ele escrevendo é muito engraçado, mano. Ele manda, ele faz uns textos assim que é, você decifra. Você decifra, né? Tipo, ele mete um C cedilha num S, ele mete um N no lugar do M, porque ele não faz a perninha. Mas o que é legal, Abelardo Barbosa, o Chacrinha, falava, né? Quem não se comunica se estrumbica. De toda a sorte, da forma como era, ele procurava um jeito de se comunicar e te educar, mesmo com essa limitação. E você absorvia isso. Demais, demais. Tanto é que quando ele fazia excursão para Aparecida do Norte, para sobrar uma grana para fazer a compra do mês. Mano. Olha. Então, tipo assim, eu cresci com empreendedor. Tinha o trabalho dele e fazer esse freela. No domingo, tipo, a cada 3, 4, 5 meses, ele reunia uma galera, também nordestina, também pessoal da periferia, que era devoto de Nossa Senhora Aparecida. Então, ele alugava um ônibus, cobrava X pela passagem, tirava o dinheiro do ônibus, e o que sobrava, ele nunca comprou, tipo assim, comprava uma roupa pra ele. Seu pai tinha tudo pra montar uma empresa de turismo, hein? Tinha tudo, cara. E aí ele começou a fazer várias viagens assim, e eu lembro que era assim, domingo a gente ia pra Aparecida, segunda-feira a gente ia fazer a compra do mês. Então, tipo, ele ia no mercado fazer a compra e, tipo, pra nós era um evento, mano. Ir no mercado fazer a compra do mês era um evento. Ju, eu vejo aqui você em relação à religião, né, que você é católico, praticante, devoto de Nossa Senhora da Aparecida, e a gente já acompanhou você em acho que 2 vezes você já foi, né, recentemente agora, né? Eu vou sempre... Eu tenho uma tradição de ir sempre uma vez por mês. Uma vez por mês. Tem um tempo que eu não... uma vez por mês você vai à Aparecida. Tem um e tempo Romaria uma vez no ano. Isso, uma vez no ano. E aí, o ano passado, eu fui a pé. Foi a pé. Que eu paguei minha promessa e tal, e eu fui a pé. Saí da porta do Morumbi até lá. E quando eu cheguei lá... até lá. Da porta do E essa promessa era sobre? Foi pelo São Paulo, o título de São Paulo na Copa do Brasil. Brasil. Se São Paulo fosse campeão na Copa do Brasil, eu ia até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Que legal isso, né, cara? Unir a fé ao amor pelo esporte, ao futebol, pelo clube, que como a gente falou, de você com 2 aninhos, a prova de honra do seu joelho foi o teste correndo atrás de uma bolinha, né? Futebol sempre presente na sua vida. E aí, eu cresci indo pra Aparecida, meu pai levando a gente, e no outro dia ia fazer compra do mês e tal. E eu sempre via meu pai, tipo assim, cara, meu pai é do garimpo mesmo, mano. Meu pai trabalha pra caramba e tal. E aí a folga dele, mano, era construir na nossa própria casa, porque ele era pedreiro, então ele construía. Chamava os primos, né? Alguns parentes, ajudava a fazer. E você atrapalhava ele lá, virando massa? Atrapalhava. Pegava latinha de margarina, a menor latinha, botava areia e ajudava. Imitando os mais velhos, os maiores, né? Fazendo, né? Tipo, eu via minha mãe com os braços cortados aqui de carregar lata de areia. Sua mãe também. Minha mãe ajudou, minha irmã que era mais velha também. Todo mundo ajudava, mano. Pra nós era uma diversão. Chegava o caminhão de areia. Pra nós crianças, botaria pra dentro. Se pudesse descer junto com a areia do caminhão lá. Pulava do morro, ficava no morro pulando em cima do banco de areia. Do monte de areia. E aí meu pai foi construindo na nossa casa. Usava aqueles candinheiros, né? Não tinha luz. Sei. Aí comprava aquelas meinhas, acendia e ficava no candinheiro. Era de manhã até tarde, então até noite. Meu pai saía de manhã pra trabalhar, chegava 8, 9 horas da noite, e à noite ele continuava construindo a casa, fazendo a alvenaria, fazendo a construção. Ia dormir tipo meia-noite, 1 hora da manhã. No outro dia, 6 horas da manhã, eu achava muito engraçado. Fazia aquela pratada de comida. Já. Falava, caramba, mano. Comida no almoço, por que meu pai comia de manhã? Modelo Lula. Mocotó, era muito mocotó, mano. Pô, meu pai comia mocotó demais, mano. Nossa. Era mocotó, arroz, farinha pra caramba, pra dar sustância e marcha. E hoje você fazendo dieta. E hoje, querendo cortar... Mas eu gosto do mocotózinho, quando eu desço lá na Baixada lá... Não, pra mim esfriou é mocotó. Não, pra mim nem precisa esfriar. Às vezes eu falo, pai, eu vou descer quarta-feira, eu tô aí, hein? Amanhã eu tô aí. Então eu já vou pegar um mocotó. Hoje ele mora na Baixada. Mora na Baixada. Mora na praia. Meu pai e minha mãe moram lá. Eu fico assim mais emocionado, por quê? Porque desde criança, desde sempre, ele conseguiu implementar na minha cabeça o quê? Que eu poderia ser mimado e eu poderia também ter educação e saber que o não é não. É porque é muito difícil tentar passar pra você ou pra qualquer pessoa que seja, tipo assim, eu quero o mundo. Não existia não pro meu avô. E ao mesmo tempo, eu entendia que receber não
faz parte do processo. E a gente fala muito mais não do que sim. Então a minha parada é tão louca com meu avô que ele nunca me disse um não. E ao mesmo tempo, eu tinha uma educação com ele também, juntamente com os meus pais, de entender que existia não. Então, para quem tá ouvindo, pode ser uma coisa louca, mas na minha cabeça e no que eu sinto e no que eu vivi, foi uma parada muito sinistra. Por isso o meu amor por ele, porque ele nunca me deixou faltar nada. Tanto financeiramente, quanto afetivamente, como tudo. Como eu tive com a minha mãe e com meu pai. Então eu igualo o meu avô, meu pai e minha mãe por isso. Porque foi uma pessoa mais velha, um avô, que dizem que os avós estão aí pra estragar os filhos, né? Pra deseducar o que o pai e a mãe fazem, que chegou a hora deles se divertirem. E meu avô, cara, ele foi um ser humano que... Vô, quero ser pedreiro. Tô contigo. O que a gente precisa fazer pra você ser o melhor? Precisa disso, vambora. Passa um dia ou passa 10 anos, eu não perdi tempo. Ele fala, você não perdeu tempo, era o teu sonho. Vô, quero ser advogado. Eu vou pagar a faculdade. Vô, quero fazer educação física. Eu vou pagar a faculdade. Vô, quero ser jogador. O que você precisa? A chuteira, você precisa de quê? Descansar. Aí veio uma frase com ele que eu tenho esse vídeo que eu fui um dia em Cuiabá. Foi um dia antes dele morrer. Foi dia... Não lembro se foi... É na madrugada, né? Então não lembro se era 5 ou 6 de março de 2022. Eu fiz um dos maiores shows da minha carreira na época, que foi eu e Leno em Cuiabá. E eu viajei na sexta, viajei no sábado. Na sexta-feira meu avô foi internado. Mas ele já tinha sido internado, ele tava nessa guerra há 6 anos, 5 anos mais ou menos, e ia pro hospital, voltava, infecção, e não conseguia, enfim. Dessa vez ele foi pro hospital e a minha madrasta, a esposa do meu pai, a tia Fernanda, me ligou e falou assim, Rafa, antes de você ir pra Cuiabá, passa aqui no hospital pra dar um beijo no teu avô. E aquilo ali me deu uma, sabe, eu falei, opa. Balançou. Pra que ele já tá nessa guerra há 5 anos? Eu sempre vou na casa, sempre fico com ele, nunca teve essa ligação, essa preocupação. Eu falei, eles estão mais velhos, ela acompanha mais do que eu, porque eu tenho minha vida também. Eu falei, vou lá. Aí eu cheguei lá, ele já tava, como ele também sempre esteve, no final da vida tava de boca aberta, não falava não reconhecia mais ninguém, não falava. E eu fui lá, fiquei meia hora com ele, dei um beijo nele e viajei. Só que junto a isso, quando meu avô era ativo, sempre foi com 80 anos, ele dirigia, jogava bola, tinha clube, era médico, ginecologista aposentado, e meu avô era muito foda. Aí ele sempre falou pra mim, eu não vou morrer enquanto eu não te direcionar pra um caminho na vida. O vovô vai morrer, mas o vovô vai te ver no caminho certo que você escolheu. Independente desse, que não seja um caminho errado. Do de resto, eu vou estar contigo e eu quero ir embora tendo uma direção, sabendo que você teve uma direção. Porque eu sempre fui de correr atrás das minhas coisas. Eu nunca tive... Meu sonho era jogar bola, joguei desde criança, foi passando a juventude, a infância, a adolescência. Quis largar o futebol com 22 anos, aí fui de evento pra DJ, enfim. E ele sempre comigo e nunca me julgou e nunca me pressionou de nada. E nessa hora no palco ele tava lá, eu tava lá, no sábado, aí eu fiz um vídeo pra 5, 10 mil pessoas, eu falei, vô, aí expliquei, resumidamente, que meu avô tava internado no CTI, tava nos últimos dias que eu tava sentindo. Falei, vô, o senhor pediu pra eu estar direcionado quando você fosse embora, isso aqui é pra você, vô. Aí eu viro pra plateia e pedi pra plateia falar. Aí o nego ficou, Hugo. Nossa, e que homenagem. E ele tava em vida ainda. E eu também não tinha fama, não tinha dinheiro, não tinha prestígio, não tinha nada. Reconhecimento. Tava na batalha. Fiz o show. Aí no dia seguinte, domingo, eu fui fazer outro show lá em Cuiabá. Faltando 5 minutos pra subir no palco, meu irmão me liga. Quando meu irmão me ligou, 3h25, eu ia subir 3h30, 3h25 da manhã, meu irmão me liga e quando o telefone tocou, eu já só queria ouvir a notícia, porque eu já sabia. Pra que meu irmão vai me ligar 3h25 da manhã? Ele sabe que eu não tô em casa, ele não vai me pedir pra sair, não vai pedir dinheiro, não vai pedir pra liberar em lugar nenhum. Sabe que eu tô trabalhando, ele falou, Rafa, eu falei, oi, mané. Aí ele, vovô morreu. Aí faltava exatamente 5 minutos, aí os contratantes viram o meu estado e o cara falou, o Rodrigo Jardel, lá de Cuiabá.
Irmão, chamou minha produção, falou, pô, se o Buarque não quiser subir no palco, irmão, eu tô vendo o estado dele, pode voltar pro hotel, a gente já tá pago, eu não quero o dinheiro de volta, eu me resolvo com o público. Nesse dia tinha 2, 3 mil pessoas. Aí ele veio falar comigo, meu produtor. Eu falei, irmão, primeiro que as pessoas não tem nada a ver com os meus problemas. É o que a gente fala, né? Você que lida com artista. Em cima do palco ninguém tem problema. Na noitada todo mundo é feliz também, o público. Eu falei, irmão, e aqui tem 2, 3 mil pessoas, eu não tô preocupado se ninguém veio me ver. Mas se uma pessoa veio me ver, eu devo satisfação, respeito e carinho. Eu vou subir no palco e vou fazer o melhor show da minha vida. Aí ele, pô, tem certeza, irmão? Não sei quem, não sei o que lá. Eu falei, tenho, mano. Eu vou fazer esse show como se eles todos fossem minha família. Aí o pessoal ficou me olhando e na hora me deu esse estalo de falar como se eles fossem minha família. Aí eles olharam, tá bom, Buarque, quer fazer? Vamos. Eu fiz a abertura, no meio da abertura, em vez de começar o funk, eu até brinco, eu falo pra rapaziada, parecia um culto, porque foi abertura de funk, quando eu paro a abertura, falo com as pessoas e falo o que aconteceu. Naquele momento, as pessoas me olham assim. Aí eu falo 2, 3 minutos, rapaziada, aconteceu isso, a pessoa mais importante da minha vida acabou de ir embora, eu não ia fazer o show, mas se eu chorar, eu tenho esse vídeo, se eu chorar, vocês não se preocupem que eu tô aqui feliz, que meu avô, ele sempre quis que eu tivesse encaminhado, e hoje eu tô fazendo o que eu amo, então esse show vai ser pra vocês e pra ele que acabou de ir embora. Nossa. Aí, ao mesmo tempo que eu chorava, eu falava do funk, que é a putaria, enfim, e eu fiz o show inteiro chorando. Porque uma coisa é você ser um profissional, uma coisa é você ser um ser humano, uma coisa é você cantar algo que muitas pessoas gosto de pontuar em cima do que você está falando, assim, cara. Eu tô meio movido de sentimento aqui de tudo que você está falando, mas eu trago essa reflexão que as pessoas falam, pô, mas o cara canta putaria, isso, aquilo, outro. Mas ele não é um ser humano? Exatamente. Olha só, num momento tão importante da sua vida, você não deixou de ser profissional, você não deixou de ser recíproco no amor que você teve com o seu avô, você não deixou de ser o profissional porque naquele momento a sua vertente musical de informação é essa. Por que eu digo que é informação? Porque nós somos um país muito eclético e com diversos tipos de músicas. Às vezes tudo aquilo que você canta é cantado também no sertanejo, não é visto da forma como você canta porque é no funk. Exatamente. É cantado no forró, as mesmas coisas, as mesmas intenções, as mesmas insinuações dessa coisa do nosso país tropical, caliente, sensual. Você canta na batida do funk, tem uma ótica. A gente acabou de falar dessa xícara, né? Você olhando daqui para cá, você tem uma visão, e eu tenho daqui para lá outra percepção. Mas se você der uma volta 360, você vai ter uma opinião mais apurada e mais acertada. Então, você foi um profissional completo, porque você soube manter seu sentimento, soube respeitar seu público, soube também respeitar seu momento e transmitir um respeito, porque o que mais você faria para o seu avô se não uma homenagem? E seja onde quer que ele esteja, em estado de espírito, seja naquele momento, no momento agora, ele está ouvindo você. Ele tá ouvindo. Ele sabe o que você está falando. Ele sente o seu coração pulsar, porque nós somos espíritos interligados. Então seu avô sabe, fala, meu neto é puro e você vai falar essa mensagem quando você tiver 80 anos, com a mesma pureza que você está falando agora. Com o mesmo sentimento, que o amor é único, né? Então, cara, mais uma vez, agora voltando lá na nossa fala, quando eu te conheci, numericamente e no mundo artístico, vamos dizer que você não era nada. Sim. Né? Não existia ainda, era um sonhador. Hoje você é o Buarque com milhões de views, né? Que, como a gente subiu aqui agora, os fãs já pararam para tirar fotos. Querendo ser madrasta. Querendo ser madrasta, procurando. Então, isso é sensacional, porque você é a mesma pessoa, com a mesma pureza, você pode cantar putaria, ostentação, consciente, mas a essência do Buarque é essa, que é daquele garoto que foi educado e criado com um sonho através do seu Hugo, que transpassa pela sua mãe, né, pelo seu avô, e você compartilha com o seu irmão. Como é você ser um artista e compartilhar com o seu irmão esse sucesso? E de que área o seu irmão atua? Como é ser irmão entre pais e filhos? Esse aí também é irmão, filho, e o mais maneiro é que eu tenho a consciência de que eu sou um pai também pra ele. E que meu pai... Ele é mais jovem que você? Ele tem 21. 21. Então ele cresceu me vendo, ele cresceu vendo as atitudes, vendo tudo que eu sempre fiz. E eu acho... Hoje eu tenho certeza que ele já tá com a cabeça um pouco mais madura, né? Existe uma preocupação de seu irmão mais velho ser exemplo pro irmão mais novo? Pô, se eu te falar, se eu te contar essa história aqui, eu fui... Quando ele tinha
13, 14, 15 anos, eu fui chamado pra um reality que era mais pornografia, assim, no sentido de pegação, bebida, cachaça. E na época eu tava no auge, todo mundo indo, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo ficando famoso, e eu fui chamado. Aí eu pensei, falei, porra, eu vou. Eu sempre gostei disso, de entretenimento, de falar, de alegria, zoação. E buscando o seu espaço, o seu lugar ao sol. Não tô fazendo mal a ninguém. Aí eu falei assim, não é nada de errado, ainda vou ganhar um cascalho, vai que eu ganho de 5, 10 vezes mais e muda a minha vida. Aí depois eu parei pra pensar, eu falei, caralho, mano, pô, tem o meu irmão dentro de casa, que eu vejo que eu sou o reflexo dele, que eu sou o reflexo dele, tudo que eu faço o moleque me copia, tudo que eu ando ele anda, tudo que eu uso ele usa, reflete nele. Aí eu falei assim, porra, imagina o meu irmão, meu pai, porra, trabalha pra caralho pra educar, a mãe trabalha pra educar. E eu sei da educação, eu sei como é que é lá em casa. E eu sei como ele me vê. Mesmo respeitando muito meu pai e a mãe dele. Eu vou pra um programa desse, um moleque tem 14, 15 anos, um dia ele dá pá virada, eu volto, aí venço na vida por conta de entretenimento. E ele batalhando, os pais pagando escola, hoje pagam faculdade, que ele faz direito. Aí o moleque, a mãe manda ele estudar, a criança rebelde, né, com 14 anos, 13, sei lá. Vai estudar, Bruno. Imagina se ele vira e fala assim, eu vou estudar. Meu irmão não estudou. O meu irmão venceu na vida aí fazendo negócio em televisão, pegando os outros, bebendo. Ou qualquer coisa que ele pudesse falar. Ele teve uma resposta plausível e concreta do que está acontecendo. Como é que você vai tirar da cabeça de uma criança isso? Que ele é uma criança ainda. Aí, ao mesmo tempo, eu parei, pensei, eu falei, mano, eu vou deixar essa oportunidade passar porque eu não posso fazer isso com meu pai, com a minha madrasta e principalmente com o meu irmão, que eu posso estar estragando o meu irmão. Seria estar na contramão de tudo que eles estavam fazendo? Seria, com certeza. Porque você educa. Aí ele tá vendo um exemplo que deu certo. Mas que nem todos dão certo. Quantas pessoas no futebol que você trabalha tentam um sonho? São para poucos. Quantas pessoas na música tentam um sonho que eu tive, que é viralizar uma música no mundo e no país? São poucos. Então não é. O sol brilha para todos, brilha. Mas de forma diferente. Eu penso assim. Então eu pensei nisso, que eu poderia estar estragando a educação e o caminho, a direção dele. Agora, depois que ele tivesse 18, 19, 20 anos, aí, meu amigo, é famoso cada cachorro, né? Aqui. Aí eu falei, vou deixar pra lá. E deixei essa oportunidade de lado por conta dele, só por ele. Porque eu achei que poderia ser que não, mas eu não ia pagar pra ver. Essa oportunidade, será que poderia ter alçado ou poderia ter influenciado nesse sucesso que você tem hoje? Alguma opinião distorcida sobre isso? Não, porque na época não era um hype bom, não que hoje não seja, mas que não tá no mesmo hype, entende? Por exemplo, o Big Brother há 10, 15 anos atrás, os vencedores eram um perfil. Hoje em dia, como o mundo tá meio doido, pessoas certas e pessoas erradas, o perfil é de outros. Então, as coisas vão se reciclando, né? Então... Isso prova para você e para as pessoas que você, independente da oportunidade, você teve a consciência da informação sobre tudo ali, da obrigação que você tem com quem tá do seu lado, exatamente, né? Que é o meu irmão. Mas como é que eu vou explicar para uma criança que ele tem que estudar se o irmão dele, tô dando um exemplo se tivesse acontecido, que eu fui para um programa e mudei a minha vida por conta de cachaça e... Vamos dizer, mesmo sendo uma espécie de entretenimento, não vou dizer arte, mas um entretenimento. Não é uma arte, exatamente, mas é um entretenimento. Um entretenimento, ou uma vida fácil. Exatamente. Pronto, uma vida mais fácil. Uma vida mais fácil. Aí a gente... E que fica legal a gente constar isso que a gente falou agora, assim, entretenimento é diferente de arte. Completamente. Tem arte utilizada como entretenimento, mas tem entretenimento que não cabe na arte. Exatamente. Não versa com a arte, né? Perfeito. A arte, ela pode ser entretenimento em qualquer lugar, qualquer momento. Mas nem todo entretenimento pode ser considerado arte. Exatamente isso. Pronto, matou aí. Esse entretenimento eu não queria, no momento, passar pro meu irmão. Como eu não vou passar pro meu filho. Ele podia resolver um problema para você, mas deixaria um legado. Isso aí. Não importante. Não importante do que... E como refletiu o seu irmão sobre isso? Quando você dividiu isso com ele? Ele falou, pô, meu irmão... Aí que foi o exemplo, né? Ele não fala no sentido assim, Ângelo, é tão mais maneiro. A gente cobra tanto das pessoas carinho, afeto... falar as coisas que a gente sente, né? Só que o do meu irmão é tão maneiro que ele olha e ele só te olha, mano. No caso, me olha. E o olho brilha. E, tipo, ele tá do meu lado aqui, 2 horas ele passa a mão aqui no meu braço. 3 segundos. Vale mais do que ficar digitando textos ou se declarando. E o olhar dele
É um olhar, depõe muito. é um olhar que, tipo, eu quero do meu filho, pra mim. Que legal. Porque desde pequeno, tipo, tem coisas que me ficam na minha mente que eu acho bonito. Tipo, tem meu irmão na escola, ele fala assim, meu irmão é DJ. Eu sou irmão do Buarque. Então, você é irmão do Buarque, então eu viro ídolo dele, sabe? E isso orgulho pra falar. é um orgulho. Ele fala com orgulho, porque eu não tenho mancada, eu não tenho vacilação. Já errei, erro. Todo mundo erra. Mas sobre a minha postura de homem, sabe? Uma coisa interessante que você me fez refletir agora, você falando com todo esse sentimento, você falando assim, pô, eu erro, todo mundo é ser humano. As pessoas hoje, a gente vive muito num tribunal, né? Constantemente, isso né? Aí. Ainda mais a gente que tá na mídia. E é interessante que esse tribunal que a gente vive, ele não existe uma ordem, né? Julgamento e uma única pessoa para bater o martelo, que é o juiz. A gente vive um tribunal que tá todo mundo com o martelo na mão, né? Todo mundo dá martelada. Isso aí. Né? Mas esquece de entender que os dedos deles estão expostos igual a nossa martelada também, né? Exato. Porque errar é inerente ao ser humano, ele erra, né? Agora, qual é a intenção? Se você erra intencionalmente com uma má intenção, que é Deus, pro Todo-Poderoso, sim, que esse há de nos julgar um dia, né? E que cuida de nós, ele conhece o nosso coração. Você pode errar quantas vezes for, mas se o seu coração é puro, esse homem não vai te descer o martelo. Agora o homem aqui, ele não quer saber se você é puro, se você não é puro, qual foi a sua intenção. Ele desce o martelo e depois ele pede desculpa. E aí o erro maior foi dele. Será que ele vai merecer essa mesma martelada? Né? Fica essa pergunta, né? É tanta gente dando marretada, mas quando a marreta tá na direção dele, ele fala, e agora? E agora? Eu falei do outro lá. E aí pegando todo esse apanhado, falando, porque eu acompanho sua trajetória, eu vi várias vezes as pessoas mirando o martelo pro seu lado e você desvencilhando e lutando e vencendo, que eu conheço sua trajetória desde sempre, desde quando você estava na luta, chegou a sair do Rio para vir para São Paulo, né? E as marteladas não pararam de, né? Tipo aquele joguinho, né? Pulando das marretadas. E hoje você conseguiu vencer, cara, tantas marteladas. Como é ser o Buarque hoje e nas principais marteladas que você vem tomando a respeito da sua separação em razão de ter agora um filhote e algumas declarações que você faz muito espontânea, como é ser espontâneo, ser puro, natural, e aí as pessoas vêm e falam, não, mas não, né? Vamos dizer assim, machismo, feminismo, opinião individual, opinião coletiva, e como reflete isso quando você tá com o seu baby no colo lá, trocando aquela ideia, né, que você tem esse costume de conversar com ele desde pequeno. Como é isso? Como fica a sua cabeça, esse turbilhão aí? Exatamente isso. Eu falo também, tudo eles, porque eles moram comigo, eles estão comigo 24 horas, eles são o meu alicerce ali depois do Caleb, que ele não entende, mas eu digo de conversar, de trocar uma ideia, o desabafo, né? Porque é difícil, impossível não, porque senão eu não estaria aqui podendo relatar isso aqui pra vocês, pra você principalmente. Mas não é um inferno, né? Não vou dizer que é um inferno, mas eu vou dizer que é uma coisa muito insuportável no sentido de... Só que em contrapartida, só dar uma pausa, graças a Deus, esse inferno que eu vivo tem esse meu lado bom, que as pessoas hoje em dia, foi o que você falou, de 1000 comentários são 3 ruins. Agora, você imagina se fosse ao inverso, eu fazendo besteira pra caramba... 997 comentários ruins entende? E 3 atenuantes. Só que o chato é só um ponto e um fator, que foi o que eu falei dia 12 de janeiro, 13, no estopim do negócio que foi o auge agora, que foi falar no sentido de eu nunca falei e nunca quero mais falar só por um motivo. Eu tenho um filho. Ele daqui a 15 anos, 12, 18... ele vai ver tudo isso. Esse conteúdo vai estar lá. Esse conteúdo vai estar na cabeça dele. Como ele vai digerir, se ele vai digerir, como ele vai agir, como ele vai pensar, como ele vai reagir. Eu não sei, Ângelo. Então, tipo assim, o que eu posso fazer é tentar blindar ao máximo. Só que tem coisas, nego, que não tem como eu também sair da martelada. Como, por exemplo, eu não tô preocupado se você fala que... Se você tá lá do outro lado falando que... Quem banca a segurança do Buarque. Você paga não sei o quê. Eu não sei o quê. Pô, eu tenho idade pra ficar discutindo com gente
desocupada de ficar debatendo o que vai achar, que enxerga a vida como a lupa financeira. Exatamente. Não tem uma lupa de sentimento, de humanidade. Não tem lupa de nenhuma, de falar nada, nada de nada. Então eu vou ficar debatendo. Não tem os bastidores que você tem com a mãe do seu filho, com a sua esposa, com a rede de apoio, com a rede de amizade, com a rede de pessoas, com essências, entende? E não julgo não, mas eu tanto não julgo que tem gente que vive em função disso. Agora, você vai falar, as pessoas vão falar, a pessoa fala disso, daquilo que o Buarque faz. Mano, eu tô com 34 anos, foi o que você falou, eu já tô velho, mas eu sou jovem. Eu tenho um filho pra criar, eu tenho coisa, eu tenho minha responsabilidade, eu tenho minha vida, eu tenho meu trabalho. Eu vou ficar debatendo. E como aumentar as suas responsabilidades, né? Quanto maior, né? Maior a responsabilidade. Exatamente. Então eu não vou ficar discutindo com as pessoas de que vão aí, de 2 milhões, 50 milhões de pessoas, podem achar o que quiser. Eu não tenho por que ficar... Quem tá comigo sabe da verdade. Você vai saber da verdade. São pessoas que eu devo o respeito, a satisfação. Eu não devo respeito a uma pessoa que vai ficar me pré-julgando ou caçando... Isso aí. Caçando o sarna pra se coçar. Isso. Toda a resposta que você der, ela já tem uma má intenção por trás. Porque não tem o que fazer. Vai viver disso. Bater palma pra maluco dançar. Bater pra maluco, isso, exatamente. Então, quando eu me calei durante meses, me calo e vou me calar eternamente, enquanto não afetar o meu filho.